pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do PHcast, sejam muito bem-vindos. Antes de mais nada, recados tradicionais de sempre. Sigam nossas redes sociais oficiais, @phcast.oficial e @phbabos. Estamos no Instagram, TikTok, Kawaii, Spotify e no YouTube. No YouTube vocês também já sabem, inscrevam-se no nosso canal. Quem ainda não é inscrito, corra e basta clicar em inscrever-se e ative as notificações para os nossos episódios e conteúdos chegarem em primeira mão para vocês. A gente ama ver vocês comentando, compartilhando, então não deixem de fazer isso. Deixem aí suas mensagens de carinho e opinião de vocês para a gente, tá? Nosso episódio de hoje ele é patrocinado, apoiado por grandes marcas. Uma delas é o Sindicato Rural de São Gotardo, a Clínica Odontológica Maruque Pereira, a Romana e a Terra Prima Alimentos. Vamos falar da nossa convidada de hoje. Nossa convidada de hoje é conhecida, famosa na nossa região. Vou falar para vocês o currículo dela, tá? Olha só. Ela é hipnoterapeuta. Será que ela vai me hipnotizar hoje? Psicanalista e coach, criadora do W31. Seja muito bem-vinda, Fernanda Rabelo. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Estou muito feliz quando você mandou essa mensagem. Marcando, né? E eu vou te ser muito sincera, eu esperei muito por este momento, como eu já te falei 3 vezes. Queria estar aqui, Fernanda. Queria estar aqui, então eu fiquei muito feliz mesmo. Eu até te falei na mensagem, né? Eu acho que assim, seu nome sempre esteve aqui no meu radar, mas acho que tem uma hora que Deus toca no coração e fala, é agora. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em deusidência. Então, tudo tem um momento certo, tem as pessoas que estão assistindo, tudo tem um contexto ali preparado por Deus. Exatamente. Eu lembro que acho que foi o ano passado, eu tava próximo do W31, e eu pensei, eu vou chamar ela mais ou menos nessa época. Acabou que na época não deu certo, não sei por que também, mas agora chegou a hora e a gente vai ouvir essa história que vai ser sucesso, tenho certeza. Fica à vontade. Para mim é uma honra estar aqui para ouvir sua história, né? E obrigado já desde então pelo seu sim. Fernanda, antes de começar nosso episódio, eu preciso falar com você sobre essas delícias aqui. Você já falou que quase não come durante a semana, mas sinto muito, Isso vai é um ter que comer. absurdo, né? Isso aqui é um absurdo. Não, e ainda me perguntaram, o que você tem alguma restrição alimentar? Mandaram pra mim, né, Priscila? Aí eu só coloquei assim, água com gás, porque eu evito comer de noite. Eu chego aqui... Gente, mas a água com gás tá aí, não tá? Tá. Você pode falar o que for, mas a água com gás tá aí. Mas eu comando a minha mente não me comanda, então pode ficar aí porque eu não vou comer. Ah, Não que eu não queira, mas eu posso levar e comer no final de semana. tudo bem, então. Mas assim, você pode comer uma ovinha, como é que chama esse negócio, gente? Eu esqueci o nome. Palmito. Palmito, azeitona. Então, assim, e tudo aqui, ó, Romana. Conhece quem é o dono da Romana, né? Sim. Eu ganhei uma cesta da Romana no Impulso. Eu lembro, eu falei, acho que a Mariana perguntou quem quer dar um depoimento, a Fernanda mais que depressa. A mão dela já estava levantada. Eu né? não perco oportunidades. Do jeito que você faz uma coisa, você faz tudo. Quantas oportunidades a gente está perdendo na vida? Porque às vezes, não vou levantar. Não, eu não perco. Você levantou na hora, mas acho que você falou isso lá. Eu Falei. fiquei observando, assim, nossa, eu fui devagar, né? Também. Mas a Romana você já conhece, é do Rodrigo, né? Idealizador do Impulso também. Né? Tem de tudo lá um pouco. Não, Sim. várias delícias, como a gente tá brincando aqui, né? Chocolates, doces. Você que já foi professora sabe muito bem disso, né? Meu A professora Deus. gosta dessas coisinhas. Para lembrancinhas muito e bom. tudo. Perfeito. E lá tem muita coisa. E não só voltado pra questão, assim, de delícias, guloseimas, mas tem... Ela já surrupiando o... Sábado. Como que chama esse aí? É o Kinder Bueno. É uma o chocolate delícia. que eu mais gosto. Ah, então é seu, tá? Já fica aí, não tem nem o que discutir, não. Tem o bis, que é uma delícia também. E assim, como eu tô falando, não é só guloseimas, né? Doces, tem de tudo um pouco. A gente colocou até na tábua aqui a azeitona, o palmito, porque tem coisas assim também. Embalagens, bebidas. Então é algo assim completo mesmo. Preço bom, atendimento bacana, atendimento online. A gente sabe do potencial dos meninos lá, né? Sim, Então, eu assim, gosto de falar que por trás de todo CNPJ tem um CPF. Exatamente. Então, antes da gente olhar a empresa, antes da gente olhar o profissional que você contrata, independentemente da área, olha o CPF dessa pessoa. Quem é essa pessoa?
Exatamente. O Rodrigo tá com a gente aí pela segunda vez no PHcast, né? Confiou na gente lá no início, tá voltando agora e sou fã deles, né? Parceiros aí no Impulso também, já fez o ImpulsoCast algumas A vezes. R3 patrocina o Impulso também. Sim, eu lembro de vocês falarem lá na última edição. Esse ano deve ser em novembro novamente, né? Provavelmente. Acredito. Então é isso aí, gente. Um abração para toda a equipe da Romana, Rodrigo, Mariana. Muito obrigado pela parceria de sempre. Começando nosso podcast, confesso que eu estou com medo. Por que você tá Será com que você vai ficar me medo? analisando o tempo inteiro ou Ó, não? eu vou te ser bem sincera, isso vai acontecer. É natural. É da Fernanda. natural, é natural. Eu tenho medo Você de tá ser... preparado? Não sei. Aí que tá o problema. Eu Você acredita que você já foi hipnotizado? já tava hipnotizando, a gente já começou. Você confia em mim? Confio, Fernando. Quando eu começar, será que você vai falar que eu sou um caso perdido? Isso aí você nunca vai ouvir de mim. Porque se tem uma coisa que eu acredito é que cada pessoa tem o seu potencial máximo. Talvez muitos não usem, mas todo mundo tem. Você sabe qual que é o lugar mais rico de um cemitério? Ó, acabei de falar. Você sabe qual que é o lugar mais rico de uma cidade? Um cemitério. Por quê? Não sei. Porque ali estão enterrados muitos potenciais, muitas pessoas que não usaram seu potencial em vida. Você já pensou se eu tivesse morrido lá atrás, antes de mudar minha vida? Quanta coisa eu teria deixado de viver, quantas pessoas eu teria deixado de ajudar. Se você não tivesse desenvolvido o seu potencial para estar aqui no podcast, quantas pessoas você alcança hoje? Quantas pessoas... olha o podcast último, né? Tudo que você leva, quantas histórias que motivam, inspiram tantas pessoas. A gente perde até a dimensão de onde chega, né? Sim, então eu acredito que todo ser humano, ele tem muito potencial dentro dele a ser desenvolvido. E eu acredito nas pessoas. Se eu mudei, se o meu marido mudou, qualquer um muda. Vamos ver essa história mais detalhada agora, né? O que seria essa mudança? Primeira pergunta aqui pra gente começar. Quem que é a Fernanda? Você quer saber desde o comecinho? Não, vamos um resumo. Como você se descreve hoje? Hoje eu me descrevo como filha de Deus, filha amada de Deus. Alguém que entende quem realmente é. Hoje eu gosto de falar que a minha missão é transformar vidas, é transformar pessoas. Porque a minha maior dor, acho que a gente estava conversando aqui mais cedo, não sei se foi com você ou se foi com a Gabi, mas eu estava falando que eu fui péssima mãe na infância dos meus filhos. Não foi comigo, não. Não, então foi com a Gabi. Eu fui péssima mãe na infância dos meus filhos, eu não tinha inteligência emocional. Eu era extremamente impaciente, egoísta. Eu pensava só em mim, só no meu casamento. E eu falo que a minha missão é transformar pessoas, porque é onde mais me doeu. Tudo aquilo que eu não pude fazer pelos meus filhos, é como se fazendo pelos outros suprisse algo dentro de mim. Então, quando eu vejo uma mãe, um pai lidando da mesma forma que eu lidava com os meus filhos, isso me dói. E você sabe? quer fazer aquilo ali ser transformado. Sim, sabe por quê? Porque a nossa vida hoje, a vida adulta, os nossos resultados é fruto da infância. Então, todos os problemas que a gente tem, que com certeza você deve ter padrões, sabe? Aqueles problemas que você não consegue resolver? Segurança. Ansiedade e tantos outros, vem de onde? Vem de uma raiz, provavelmente lá da sua infância. Então, quando eu olho para os meus filhos hoje, eu sei que muitos dos problemas deles hoje foi responsabilidade minha, foi negligência, na verdade, minha e do pai. Mas hoje eu não me culpo. Eu ia te perguntar se você se culpava sobre já isso. me culpei muito. O primeiro curso que eu fiz, quando eu entendi o funcionamento da mente humana, eu só paralisei, pensei assim, meu Deus, eu acabei com a vida dos meus filhos. Eu acabei com a vida deles. Porque eu fui a pior mãe que eu poderia ter sido na infância deles. E eu sempre falo isso, meu sonho era ser mãe de novo dos meus filhos com a cabeça que eu tenho hoje para corrigir todas as burradas que eu fiz. Então isso me dói muito, não no sentido de ser uma dor. Eu me emociono falando disso, mas não é algo que eu carrego como um peso. Por quê? Porque a Fernanda lá de trás fez o que ela sabia. Era o que eu podia fazer naquele momento. Seus filhos já te falaram alguma coisa nesse sentido? Tipo, você tá falando que você foi uma péssima mãe.
Você tá colocando nesse lugar. Eles te culparam de alguma coisa? Já falaram isso pra você em algum momento? Não, eles nunca me culparam diretamente, mas a gente sabe. E aí, no dia desse curso, que eu descobri como que a mente funciona, eu cheguei em casa, chamei os 3, isso tem 7 anos, sentei com os 3 ali no sofá, ajoelhei na frente deles e pedi perdão. Perdão por tudo que eu tinha feito e que a partir daquele dia eu seria a melhor mãe que eu pudesse ser e que eu precisava da ajuda deles. Não sou perfeita, mas eu acredito que eles percebem a mudança, que eles percebem o esforço. E eu acredito que eu não fui uma mãe boa, mas Deus é tão maravilhoso que hoje eu tenho uma profissão que eu consigo ajudar os meus filhos naquilo que eu falhei. Então, eu sou muito grata. E eu acredito que nada é por acaso. Deus e Deícia. Eu passei por tudo que eu tinha que passar, porque hoje eu ajudo outras pessoas. Então, eu não teria... Serve de exemplo, né? Eu não teria a verdade que eu tenho, a verdade que eu sou e que eu carrego, se eu não tivesse vivenciado a questão da maternidade e dos problemas de casamento que eu passei. Fernanda, antes da gente entrar um pouco mais na sua história de fato, vamos falar das suas origens. Você não é de São Gotardo, né? Não. Eu já ouvi falar, já ouvi você contando que não é daqui, mas eu não lembro de onde você é. Eu sou de Piumhi. Já ouviu falar? Já. Com MH. A única palavra que eu conheço que tem MH. Piumhi. Minas Gerais, perto de Formiga. Eu nasci, a minha família toda é dessa região de Piumhi. E aí, com 3 aninhos de idade, os meus pais mudaram para Bambuí. Meu pai tem gráfica. Então, ele foi abrir a gráfica dele. A família do meu pai é família de pessoas que têm gráfica. E aí, ele foi abrir a gráfica em Bambuí. E lá eu fiquei até casar e vir embora para cá. Eu falo que o Braulio, ele foi lá para Bambuí. Foi, ele estudava lá. E aí, ele trouxe não só um diploma, né? Ele trouxe 3 diplomas. O diploma da escola, o Bernardo, porque eu engravidei, eu estava grávida do Bernardo e já tinha Nicole. O Braulio veio de Bambuí com 4 diplomas. E aí você veio a reca toda para São Gotardo. Viemos. Eu casei num sábado e a gente veio embora no domingo e eu nunca mais voltei. O casamento foi lá em Bambuí? Foi em Bambuí. Foi no sábado e no domingo eu vim embora. A Nicole, então, ela veio antes do Braulio? Ela veio antes do Braulio. E uma das coisas, assim, que eu sempre priorizei, pesou na nossa relação é essa questão. Porque ele sempre foi o pai dela. Ele é o pai dela. Sempre, até hoje. Se você perguntar pro Braulio, ele vai falar pra você, eu tenho 3 filhos. Ele nunca desfez da Nicole. Bem no comecinho, o Braulio era muito novo. Eu sou mais velha do que ele, né? Nós casamos, eu tinha 19, ele tinha acabado de fazer 18. Ah, diferença pouca. Então, também. Quando a gente casou, veio pra cá, eu com uma filha grávida, eu não tinha nada na cabeça, eu nem ele. E aí os amigos, né, jovem, falando com ele aquelas coisas, mas você é louco, assumir uma mulher que tem filhos, aquela coisa. Então, no início teve ali alguma coisa, mas depois nunca mais. Então, ele é o pai da minha filha. E ela também. É papai. Então, assim, os dois sempre tiveram uma relação muito próxima, muito boa. Ele é o pai dela. E ela não tem contato com o pai biológico? Hoje tem, não direto, mas ela mora no exterior hoje, a Nicole, e o pai dela biológico mora lá também. Ele já estava lá. E aí eu falei pra ela, se tiver de conversar, perdoar, por como eu trabalho com isso hoje, ele faz parte da sua vida, ele faz parte do seu DNA, você jamais pode evitar. Eu sei que o seu pai é o Braulio, mas ele também não pode. Isso, ali, né? Você não pode eliminar ele da sua vida. Então, assim, existe uma relação, mas não tem como ser profunda porque não foi construída. Fernanda, já ouvi você falar sobre seu casamento, traições, questões assim. Mas como que de fato você e o Braulio se conheceram lá atrás? Nossa, eu vou ter que falar do meu passado sombrio. Há muito tempo, aliás, há pouco tempo que eu me senti confortável para falar do meu passado de juventude. Porque eu não me sentia, sabe,
será que eu falo disso? Será que eu não falo? Mas... Fique à vontade, tá? Pode ser uma resposta genérica. Né? Então, eu engravidei com 17 anos da Nicole. A minha juventude foi uma juventude, assim, muito bebida, cigarro eu fumava. Então, eu conheci o Braulio na farra. Por isso que eu falo para todo mundo, cuidado com os ambientes onde você conhece as pessoas. Eu conheci ele no meio da bagunça. Olha, tudo que eu vivi no meu casamento. O meio diz muito sobre o tipo de pessoa que você está se relacionando. Então, os sinais ali no início não tinha como dar certo. Porque na minha infância, aí eu vou ter que voltar lá para trás, né? Porque a minha infância também foi no meio da farra e da bagunça. Foi o que eu vi dentro da minha casa. Os meus pais eram muito farreiros. Minha casa sempre muito cheia. Então, eu fui para a juventude vivendo da mesma forma. Eu repeti o padrão dos meus pais. Depois eu volto lá atrás, tá? Vou falar do Braulio primeiro. Então, a primeira vez que eu vi o Braulio foi numa gincana. Lá em Bambuí tem um colégio agrícola e tinha os agriculinos. Só tinha mais homem. Não, eu não estudava no colégio agrícola, não. Tava lá passeando, que seja para ver aí o colégio agrícola, então tinha uma gincana na cidade e tinha a equipe do colégio agrícola. Então, a primeira vez que eu vi o Braulio foi nessa gincana, na praça. Ele tava bêbado, eu bêbado de outro lado. E aí, nós nos beijamos. Foi a primeira vez. E aí, nunca mais parou. A gente foi se conectando e foi muito rápido. Foi 1 ano. Com 6 meses namorando ali, eu engravidei. Depois de 1 ano, a gente casou. Foi 1 ano certinho. Sem muita estrutura. Isso, sem estrutura. Nenhuma, zero. Eu não tinha uma base forte, familiar. Não culpo os meus pais, porque eles também não tiveram. Hoje, eu tenho a visão certa. Mas, por muito tempo, eu culpei os meus pais. Por muito tempo. Eu sempre acreditei que a minha mãe amava mais a minha irmã do que eu. E foi só, assim, como terapeuta, estudando, fazendo terapia, porque eu faço terapia também, né? Eu tenho que ser curada para ajudar outras pessoas a se curarem. Que eu fui entender todo ali o meu contexto familiar e entender por que eu tive o casamento que eu tive. E eu falo o seguinte, PH, eu fui programada para o fracasso. Eu fui programada para não dar certo. Porque não tinha como dar certo. Quando eu casei, eu pensei assim, eu vou casar e separar. Não vou ficar muito tempo. Você casou com esse pensamento? Aham. Eu não sentia aquilo. Tipo assim, ficar num casamento. Não tinha Deus, no sentido de... A minha família era católica. E nunca foram... Meus pais nunca nos incentivaram a ir na igreja. Então, não tinha aquela conexão com Deus. Não tinha uma estrutura ali sólida, né? A base sólida. Então, nós casamos 2 descabeceados, sem juízo. Eu com uma filha, grávida de outro, eu sempre engordando, emagrecendo. Nas minhas gravidez, eu engordava muito, era 28 quilos. E aí, casamos, viemos pra cá. E do dia que a gente casou até os... Eu tô preso na sua frase. Qual frase? A do fracasso, eu fui programada pro fracasso. É muito forte ouvir isso. Deixa eu te explicar, nossa mente é como um computador. O computador não tem programas? Quando você compra um computador zero, tem programas que já vêm instalados de fábrica, sim ou não? Sim. E tem programas que, se você quiser usar, você tem que baixar, tem que pagar. A nossa mente é da mesma forma, por isso que a gente usa muito essa expressão de ser programado. Qual que é o programa que já vem na nossa mente de fábrica? Sobrevivência. O ser humano ele foi programado para sobreviver. E uma das coisas que mais vai garantir a nossa sobrevivência é economizar energia. Por isso que a nossa mente, ela sempre vai buscar repetições, repetição de padrão, hábitos. Porque aquilo que você gasta menos energia vai fazer você, vai garantir a sua sobrevivência. Guarda isso. Mas tem outros programas que a gente não tem, que a gente precisa para viver a vida. Lembrando que a gente foi programado para sobrevivência. Certo. E aí, tudo que você vê, tudo que você ouve e tudo que você sente, repetidas vezes, e por forte impacto emocional, que são os traumas, de uma vez, entra dentro de você e vai formando esses novos programas. Porque a gente precisa de referência.
Se eu pedir para você tirar um xerox de um documento, você vai precisar do documento, sim ou não? O documento é o original. Você pode tirar várias cópias do documento. Esses programas é o original. E o que a gente replica na vida é as cópias. Então, o que é dentro é como o que está fora. Não existe incongruência. Se você foi programado para estar acima do peso e você emagrece, que é o que eu sempre, né? Vai e volta. Isso. Não adianta. Você sempre vai voltar para aquele peso enquanto você não mudar o original, a fonte, a referência. Entende? E aí, só que até os 5 anos, imagina que essa caneca é o seu subconsciente. Não tem proteção aqui dentro. Não tem proteção. É aberto. É igual uma casa sem telhado. O que acontece se a sua casa tiver sem telhado? Molha tudo. Molha. Na chuva. Vento, Sim. sujeira, ladrão, sol. Está exposta a sua casa. A nossa mente é da mesma forma até os 5 anos. Agora, não é o que você recebe, é como você interpreta o que você recebe, é o significado que você dá. Imagina uma criança de até 5 anos. Imagina uma criança de 3 anos que presencia briga dos pais. Que o pai vai embora. Imagina uma criança que os pais, ou um dos pais, morre antes dos 5 anos. Uma criança de 5 anos entende a morte? Não. O que ela pode interpretar? Eu fui abandonada. Pum. Primeiro programa de abandono. E aí já começa lá atrás. Eu atendo muitas pessoas com problemas de casamento. Conecta, né? Nossa maior dor se transforma em nosso maior propósito de vida. E naturalmente. E eu tenho atendido muitos homens. Meu foco é mulher, mas eu atendo muitos homens. E recentemente chegou alguns homens para mim com a mesma pergunta. Eu vim aqui porque eu quero entender por que eu traio a minha esposa. Por que eu traio a mulher que está do meu lado, parceira, isso e aquilo. E aí um desses casos, a gente descobriu a raiz dele. Quando ele tinha por volta de 3 aninhos de idade, a mãe engravidou de novo e chegou o irmãozinho dele. Sim. E com 3 aninhos, os pais se divorciaram. Já era um ambiente de briga. Então o pai foi embora. Pum. Abandono. O pai é o quê? A nossa referência de segurança. O pai foi embora. O que uma criança de 3 anos vai interpretar? Foi abandonado. E aí, como se não bastasse, a mãe deixou ele com a avó e foi com o irmão embora. Puf! Abandonou, trocou, né? Tem até uma troca no meio. E quando o irmão nasceu, isso é muito comum, já atendi vários casos, lembrando que não é regra, tá? Mas eu já atendi vários casos onde a chegada do irmão, quando é diferença mínima ali, sente também a questão do abandono, exclusão, tomou meu lugar. Então vem aquelas crenças ali comigo mesma. Teve uma regressão que eu fiz, na verdade foi uma amiga minha, ela estava dando uma palestra e eu senti algo muito ruim. E aquilo me incomodou e eu parecendo inveja, mas eu não sou invejosa, que sentimento é esse? E aí numa regressão eu fui entender o que eu estava sentindo, porque quando dói em você, se trata, o problema está em você. Por que eu senti aquilo? E aí eu voltei para os meus 3 aninhos. A minha irmã estava nascendo. O problema não era a amiga que estava dando a palestra. O problema é que a minha mente encontrou uma ponte, uma conexão ali, um gatilho que trouxe a mesma dor. É como se a minha mente, a gente foi programado para sobreviver, fuga da dor, perigo, perigo. É como se a minha irmã estivesse nascendo, alguém estivesse ocupando o meu lugar mais uma vez. E como isso foi uma dor muito grande para mim, toda vez que a minha mente sentia essa ameaça, disparava o gatilho. E aí o meu corpo reverberava, medo, ansiedade. Isso vai para o resto da vida, vai para o resto da vida. Se a pessoa não cuidar, não tratar. Você viu o que é TDAH? Eu comecei a te falar de um caso, já pulei para outro e tô em outro. Mas é isso, vamos conversando e a gente vai voltando. Deixa eu voltar no cara, que é bem legal. E aí ele entendeu a raiz dele. E vários outros momentos ali da infância dele... Mas qual era a raiz ligada à traição? É raiz de abandono. Ou a gente sempre vai para 2 vertentes. Ou você vai repetir aquela dor, ou você vai fugir daquela dor. Entende? A gente sempre vai se conectar com pessoas que têm a mesma dor que a gente. No caso dele, abandono. Ou eu vou continuar sendo abandonada ao longo da minha vida, ou eu vou passar a abandonar para não ser abandonada.
No caso dele, ele continuou sendo abandonado. Então, ele buscava inconscientemente motivos para ser abandonado, como ser abandonado pela esposa. Aí ele trai, a mulher larga ele. Isso. E isso vinha de outros relacionamentos, apronta para a pessoa largar. Então, é como se ele sempre buscasse ser abandonado. No fundo, ele não queria. E hoje eu entendo. O Braulio foi da mesma forma. Por que que eu traio? Eu não consigo não trair. E aí, quando você descobre a raiz, onde que começou, qual que é a necessidade da traição, por que que isso acontece? Às vezes a pessoa tá ali sendo traída, eu era assim, quem tem que mudar é o Braulio, quem tem que mudar é ele. Mas o dia que eu entendi, pera lá, não é o Braulio que tem que mudar, sou eu. O que que eu tenho aqui dentro de mim que me conecta à traição, à rejeição? Tem algo aqui, ó, que eu carrego desde a minha infância. Desde a minha infância. Tava aqui. Eu vi o meu pai trair a minha mãe a minha infância inteira. Eu casei com meu pai versão piorada. Tudo que o meu pai fez com a minha mãe, o Braulio fez comigo. O Braulio só não fez filho fora do casamento. E mesmo assim, até DNA eu tive de fazer. Mas deu negativo. Até montar casa para outra mulher, o Braulio fez. E tudo aqui na nossa cidade pequena. Todo mundo sabia, menos eu. E eu nunca consegui pedir o divórcio. Eu nunca consegui me separar dele. Por quê? Porque eu tinha aqui a dor da traição dentro de mim. Eu busquei aquilo inconscientemente. Então, era a minha ferida, é a dependência emocional. E é como se tudo aquilo que ele provocasse em mim me levava lá para trás, para um lugar familiar, que era o meu ambiente de infância. Como eu sempre busquei minha mãe e meu pai emocionalmente, porque eu não me sentia amada, eu não me sentia vista, eu não me sentia valorizada por eles. Não que eles não me valorizavam, mas era o que eu sentia, era o significado que eu dava. Era o sentimento que você sentia. Então é como se esses sentimentos me conectassem aos meus pais. Então toda vez que eu queria sair disso, não consigo. Quando você vê alguma pessoa num relacionamento tóxico, abusivo, não julga. Não julga. É dependência emocional. Às vezes a pessoa tem consciência Sim. do erro, que tá errado, que aquilo faz mal de alguma forma pra ela e não Sim. consegue sair. A gente vê muito acontecer. E é o que eu falo. O problema não é a pessoa. Aí muita gente fala assim, então você está querendo dizer que a culpa é minha da traição, que ele não é culpado? Não. Eu tô querendo dizer que se não for ele, vai ser outro. E quando você vai olhar o histórico da pessoa de relacionamento, você vê o padrão direitinho ali. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu já tinha ouvido você falar sobre seu relacionamento, igual eu já citei aqui traições e tudo que você já passou. E gera uma certa estranheza de primeira, assim, pelo jeito que você fala, porque é como se você estivesse falando assim, esse bis aqui é branco. Só que é uma coisa pesada de ser ouvida. Sim. Né? E a pessoa que às vezes passa por isso ou já passou, encara de diversas formas. O Braulio nunca se incomodou com isso? De tipo, é uma exposição, né? Você tá expondo coisas que ele já fez. Você tem que ver ele falar. O Braulio dá o testemunho dele. Ele falar é muito mais impactante do que eu. A gente palestrou em Portugal. E lá as pessoas não conhecem a gente. Então eu entrei, contei minha história sem as pessoas saberem que era ele. Ninguém sabia que era ele. E contei, mas o povo ficou com raiva. Nossa, sabe? E aí depois vieram outras palestras e depois ele entrou contando a história dele. Sem as pessoas saberem que era o meu marido. Ele contou a versão dele sem as pessoas saberem. E só no final da parte dele, no finalzinho, que as pessoas... É o marido dela. E aí é onde eu entro cantando uma música. Foram 16 anos sofrendo. Nossa, eu falo que a dor da traição é uma dor de morte. Parece que alguém tá morrendo, sabe? Te rasga. E eu senti isso várias vezes, porque o Braulio sempre, ele vivia na zona, mesa de boteco e mesa de jogo. O Braulio sempre, lembra do potencial que eu te falei? O Braulio sempre teve muito potencial, mas jogava no lixo. O nosso corpo é como um pote de energia. E desse pote de energia, você usa energia para respirar,
para os seus batimentos cardíacos acontecerem. Você usa energia para viver, sobreviver. Mas é desse mesmo pote de energia que você usa a energia para você realizar seus sonhos, correr atrás do que você quer, ser feliz. E é desse mesmo pote de energia que você gasta, joga fora energia com brigas, com discussões, com vícios, com depressão, com ansiedade. Então, se eu gastar a minha energia com essas coisas que não vão me levar a lugar nenhum, quanta energia sobra para você realizar o que você precisa realizar? Então, não sobrava energia para a gente realizar nada. Éramos 2 fracassados. A gente não tinha dinheiro, só tinha o nome sujo. Até o nosso carro era no nome do meu pai, porque nome a gente não tinha. O Braulio torrava dinheiro com mulher, com mesa de jogo e bebida. E assim foi, 16 anos. Desde fazer teste de DNA, o Miguel era bebê quando a gente passou por esse teste. Só que aí foi vindo uma traição atrás da outra. Continuou no... Sempre. Mas a pior foi o dia que uma mulher me ligou. Eu sempre fui apaixonada com aniversário. Sempre amei meus aniversários. Quem me conhece sabe, é o mêsversário. Eu celebro, eu vibro, eu amo aniversário. E aí, 3 dias faltando pro meu aniversário, eu preparando aquela coisa. De repente, meu telefone toca. Oi, Fernanda, tudo bem? Aqui é a fulana. Eu sou namorada do seu marido. Ai, que... E eu tô te ligando porque a gente teve uma briga. E eu falei pra ele que eu ia te contar tudo. Sou namorada do seu marido. Pensou pra falar isso? Pô, não tinha Instagram, eu acho. Aí ela vai lá no Facebook, que eu destranquei dava pra trancar, sei lá, pra você assistir. Que eu abro o Facebook dela. Sabe as roupas que eu lavava com os 2, as blusas dele que eu lavava. O Braulio viajava muito, né, agrônomo. Ele saía segunda, chegava sexta. E aí tudo ali, tudo. Teve uma vez que ele chegou com um cachorrinho. Esses cachorrinhos peludinhos, sempre foi meu sonho. Ter cachorrinho de chique. Mas sempre é caro, então a gente não tinha. Ele chegou com um cachorrinho, eu esqueci a raça. E aí chegou, que eu ganhei de um cliente. E já tem nome, Uli. E eu e tá, aquela coisa. E um dia eu chego da escola, eu dava aula, e a Nicole, séria, a Nicole era menina... Mãe, preciso te contar uma coisa. Primeira coisa, você tá grávida? Nicole tinha o quê? 12 anos? Não lembro. Do jeito que ela falou, eu pensei, você tá grávida, Nicole? Ela, que isso, mãe? Tá doida? Senta. E aí ela colocou o celularzinho dela pra eu ouvir, ela gravou. Ela percebeu ele conversando com outra mulher. Uma criança. E ali tava o tempo todo, amor, é isso. São vários traumas. E aí, no meio da conversa, a Uli tá aqui. Tá super bem, tá uma gracinha. Uli, vem cá pra mamãe te ver. E eu escutei. Aí eu chamei minha vizinha, tira meus meninos daqui, por favor. Leva eles lá pra minha sogra. Eu perdi o chão. E aí eu liguei pra ele, vem aqui agora. E mostrei o áudio pra ele. Aí, como sempre, o que todo homem fala? Você tá louca. Você tá louca. E o Braulio, louca? Olha isso aqui. E aí, a Uli era dessa mulher. Ele tinha comprado pra ela. Ele montou uma casa pra ela. Deu a cachorrinha pra ela. Só que o Braulio é muito organizado. Ele tem giriza com sujeira. E a cachorrinha tava dando mau cheiro lá no apartamento deles. Ele levou ela lá pra casa. Isso aqui em São Gotardo? Aqui em São Gotardo. E aí essa mulher me ligou, me contou tudo. É a mesma? É a mesma. Essa mulher me ligou, me contou tudo. Ele tirou da zona e montou uma casa pra ela. E aí ele chegou a falar pra mim, eu estou apaixonada, eu amo você, mas eu tô apaixonado por ela. Eu amo vocês duas. Não, dá raiva. Hoje assim, não. Não, eu tô com raiva. Sim. A pessoa ouvir algo assim de outra pessoa dá raiva, entendeu? Por isso que é tão... Eu te perguntei no início. É de certa forma um pouco frio. Mas você vai entender por que eu conto friamente. Porque isso não dói mais. Não existe amnésia, só se eu adoecer, mal de Alzheimer. Mas quando você cura algo, você consegue falar daquilo como superação, como dor, como algo que você passou e não te dói mais. Então isso não me dói mais. Mas sempre doeu muito, porque eu sofria. Nossa, eu sofri demais. PH, você não tem noção o quanto eu sofri. E eu descontava essa dor
tanto na corrida, porque foi uma época que eu passei a correr muito. Então, minha vida era correr. Eu ia nessas corridas todas que você pensar. Então, eu viciei na corrida. E eu me converti no meio do caminho. Eu busquei Deus. E eu falo que eu me converti na casa de oração. E ali, já convertida, ele não. O Braulio sempre teve nojo de crente. Ele tinha preguiça. O Braulio era extremamente preconceituoso. Mas eu ia na igreja. E aí, ali na igreja, quando eu estava indo, aconteceu mais uma traição. E aí, na minha cabeça, eu pensei assim, eu vou voltar pra farra com ele, porque eu estando junto com ele, ele não vai me trair. E voltei pra farra, saí da igreja e fui pra farra. Só que ali na farra com ele continuou me traindo, do mesmo jeito. Você pensou, tem alguma coisa errada? Aí eu pensei, eu não vou deixar Deus mais por causa dele. E aí, quando a Nicole tirou o 9º ano, o culto de formatura dela foi ali na Presbiteriana, atrás da rodoviária. E eu fui. E eu amei a igreja. Eu amei a igreja. E aí, você quer saber? Eu vou voltar para a igreja, eu vou voltar para Deus. E comecei a frequentar a Presbiteriana, que é onde eu estou, é a minha casa, é a minha família. Ali eu fui consagrada a missionária. Então, estou ali até hoje. E foi a igreja que me sustentou, que não deixou eu desmoronar. Era a igreja que orava comigo, era a igreja que jejuava comigo. Eu lembro uma vez que teve uma campanha na igreja que o pastor colocou uma caixa de papelão lá na igreja, grande, bem grande, tipo uma caixa de fogão grande. Sei. E virou e falou assim, agora vocês vão pegar na casa de vocês tudo que faz você pecar. Né? Bebida, baralho, revista pornô, e você vai jogar aqui dentro. Gente, mas eu vou ter que jogar o Braulio ali dentro. Porque é ele que faz eu pecar. Ele que faz eu pecar. Mas o meu pastor, ele é muito sábio. Ele sempre falou pra mim assim, porque eu sempre falei com ele, pastor, o que eu faço? Porque o Braulio é assim, vão pra boate, vão pra exposição, vão pra tal lugar. E eu já não me sentia bem. Porque, ainda mais hoje, entendendo o que eu entendo, uma das coisas que mais hipnotiza é música. Não tô falando mal de quem vai em FENACEM, mas para as dores que eu carregava de traição, ficar escutando aquelas músicas sertanejas que fala só, é a pegada, é a gostosa, e vai no banheiro pra gente se beijar. Então aquilo me machucava, me martirizava. Então eu escutava aquelas músicas, eu não aguentava aquele tipo de ambiente. Mas o meu pastor, ele falava assim, Fernanda, seja sábia. Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com as próprias mãos. Acompanha o seu marido e seja luz aonde você colocar a planta dos seus pés. Então eu passei aí nesses lugares, mas eu ficava em oração aqui dentro de mim. O tempo todo, Senhor, incomoda o meu marido. Senhor, faz cada gole que ele tá dando desse uísque, que ele bebia assim, era 3 garrafas de uísque. Dá dor de barriga dele no outro dia. De madrugada, eu acordava, orava. Teve uma vez que ele levantou, que é isso? E eu aqui, em cima dele, aqui orando. Eu ia nas cuecas dele. Senhor, afasta dele toda mulher. Nossa, eu orei demais. Você orou muito. Demais. Eu ia na igreja sozinha. Ele implicava muito eu ir na igreja. Então, eu falava que ia correr, ia pra igreja. Muitas vezes eu fiz isso, pra ele não implicar, porque dizer ele que eu tava tendo caso com o pastor, que eu tava dando dinheiro pra igreja, que não sei o quê, que eu era... Só me criticava. Você chegou a atrair ele? Nunca. O Braulio? Não, nunca. E aí, a gente foi vivendo isso. Porque assim, às vezes tem gente que pensa assim, né? Não. De dar o troco. Eu ouvi muito conselho. Se fosse eu fazia o mesmo. Mas eu acredito, PH, que cada um dá o que tem. Era o que ele tinha pra dar naquele momento. Se eu fizesse igual, eu seria como ele. Você tá entendendo? Sim. Eu nunca tive olhos, nunca consegui. Igual. A minha vida era assim. Não era nem Deus no céu. Hoje eu entendo, era Braulio no céu. Eu colocava o Braulio no pedestal. Mas porque eu buscava quem? Ele era meu pai. Eu busquei o meu pai. Tudo que o meu pai fez com a minha mãe, o Braulio fez comigo. Era o Braulio aqui no topo. Entende? As nossas histórias aqui estão... entrelaçadas. Não, as nossas não, né? A sua história. A gente vai e volta. Mas vamos voltar lá nas origens. Só pra eu entender. É bom que deixa as pessoas curiosas. Exatamente. Pra saber o final. Pra eu fechar, pra eu entender, assim, você falou que tem vários traumas aí, né? Da sua infância, pai, mãe. Quando você lembra da sua infância, vem coisa boa também? Como Hoje era a vem. infância, criança? Como criança? Hoje eu consigo olhar e ver que tinha muita coisa boa. Antes não, eu só via o negativo.
a gente tem um mecanismo natural que chama viés negativo. Isso é para sobrevivência. A gente sempre vai focar no negativo, tem pessoas mais, pessoas menos, para a questão de sobrevivência, para você se preparar para o pior, quando tem um inimigo, alguma coisa. Então, naturalmente, a gente foca, principalmente pessoas que viveram num ambiente de brigas, conturbado. Então, a minha mãe sofreu muito. A minha mãe só viveu para a dor dela. A minha mãe só olhava para o casamento dela. Ela não olhava para os filhos, éramos 4. Eram os 4 jogados. Jogados, literalmente jogados. E os 2 só em pé de guerra. O meu pai chegava de madrugada, minha mãe trancava a casa toda. Ele quebrava a janela e minha mãe tinha muita louça, muitos livros, Sabrina, minha mãe lia Sabrina, Júlia. Ele destruiu, eu acordava com a casa toda destruída. Meu pai era daquele que brigava, quebrava os guarda-roupa, quebrava a casa. Meu pai bebia muito. Nossa, meu pai era terrível. Ainda? Sim, os 2. Então, eu cresci neste ambiente. E, para completar, eu fui abusada a minha infância inteira. Eu fui abusada pela primeira vez, eu tinha 4 anos. E, a partir dali, eu entendi que quando eu tinha alguém ali abusando de mim, eu tinha atenção. Fernanda do céu. Eu gostava de ser abusada. Hoje, eu enxergo isso. Então, eu fui abusada a infância inteira. E é como se eu procurasse aquilo. E hoje eu entendo que esses abusos contribuíram para eu ter vivido tudo que eu vivi na vida adulta. Por isso que eu te falei, eu fui programada para o fracasso. Para mim aquilo era atenção. Para mim aquilo era ser reconhecida quando eu deixava fazer alguma coisa comigo. Então eu fui crescendo nesse ambiente. Por quem? Não vou falar. Tem pessoas conhecidas, tem pessoas que eu não lembro, assim, que eu não tenho... Não era uma pessoa só. Não, eram várias pessoas. Várias pessoas de criança mesmo, assim, sabe? Menino naquela fase de descoberta, de 12, 13 anos. Vários. Sabe aquela época que você fica na rua brincando? Naquela fase. E para mim aquilo era... hoje, para eu reconhecer que aquela criança gostava, foi difícil... Porque eu não sabia o que era aquilo. Então, eu tinha vergonha. Então, eu entendi isso em terapias. Ressignificando em terapias. E aí, eu fui vivendo na minha infância. E eu culpava muito a minha mãe. Onde que ela estava? Enquanto eu estava sendo abusada. Ela estava olhando, era para a dor dela, para o casamento dela. Os filhos estavam jogados. Só que, hoje eu reconheço que eu fui igual à minha mãe. Eu deixei os meus filhos jogados. Da mesma forma. Quem sou eu para julgar minha mãe? Se hoje os meus filhos podem me colocar na mesma cadeira de julgamento que eu coloquei ela. Eu fui igualzinho à minha mãe. Se não pior. Eu só olhava para minha dor. Acaba que o perdão vem daí, né? Eu só olhava para minha dor. Eu só olhava para o meu sofrimento. Eu fui muito, muito cruel com os meus filhos. Muito. Muito. Eu olho para eles hoje assim, sabe? Meu Deus. Deus é muito bom. Eu falo que Deus teve muita misericórdia. Deus me segurou assim, ó. Mas os meus filhos são sobreviventes. Eu sou sobrevivente. Mas aí, quando eu olho para a história da minha mãe, que eu vim saber depois, minha mãe também é uma sobrevivente. Minha mãe também passou por muita coisa. Eu vou falar porque eu acredito que não sei, né, se vão ver, mas falar da história da minha mãe, às vezes ela acha ruim. Mas, assim, tem uma raiz ali de prostituição antes da minha mãe, sabe? Então, assim, hoje eu entendo por que o Braulio sempre me traiu com prostituta, por que meu pai sempre traiu minha mãe com prostituta, sempre é o mesmo tipo de mulher, entende? Atrai, assim, no sentido Atrai. De energia? Lei da atração é real, é bíblico. Só que você não atrai o que você quer, PH, você atrai o que você é. É a lei da crença. As suas crenças aí dentro de você têm energia. Então você atrai a energia da sua crença. Eu buscava abuso. Eu buscava a rejeição. Eram as minhas crenças. Não adianta você querer dinheiro se as suas crenças são crenças de escassez, crenças de falta. Se na sua casa você vivenciou seus pais
brigando por causa de dinheiro, como é que você acha que são suas crenças financeiras? Qual que é o significado que você, criança, deu pro dinheiro? Já tem de gente assim demais. De colocar o dinheiro perto dela, ela ali no estado hipnótico, e eu pegar dinheiro, colocar perto dela, ela dá vômito. Então, a sua energia afasta as coisas de você. Então, eu busquei o marido que eu merecia, no sentido de, eram as crenças que eu tinha. Se não fosse o Braulio, ia ser outro. E eu ia passar pela mesma situação. Então, quando eu entendi isso, poxa, então, pera lá. O problema não é o Braulio. O problema sou eu. A minha irmã morria de raiva. Você tá querendo dizer que ele prontou com você e a culpa é sua? Eu não tô falando que a culpa é minha. Eu tô trazendo a responsabilidade pra mim. O que eu tenho aqui dentro... O papel tá aqui até agora? Tá aí ainda. O que eu tenho dentro de mim que fez eu buscar esse tipo de homem? Se houvesse aqui 10 homens, 9 príncipes, mais um sem vergonha, adivinha com qual que eu me conectava? Com aquele que me fazia sofrer. E se eu, por acaso, me envolvesse, provavelmente eu já me envolvi com caras bons. Eu passo por isso. Desculpa, assim, cortar seu raciocínio, mas é no sentido assim, eu vou numa loja, aí tem 10 roupas. Tem as baratas e as caras. Eu vou na cara. Isso, alto padrão, alto padrão. Quebrei seu raciocínio. Isso, até perdi. O que eu tava falando, gente? Perdi o que eu tava falando. O que eu tava falando? Já que você não me respondeu, eu vou te perguntar. Se tem 10, eu vou pegar aquele. Isso. Então, por mais que eu me conecte com uma pessoa boa, eu não tinha estrutura para aquela pessoa boa. Então, eu entrava num processo de autossabotagem. Eu, inconscientemente, aumentei o tom da voz, viu? Eu, inconscientemente, fazia de tudo para não dar certo, para dar errado. Lembra do cara que fez de tudo para ser abandonado? Da mesma forma. Então, não tem como viver sem congruência interna e externa. Você vive exatamente como você foi programado para viver. Eu não tinha como dar certo com as crenças que eu tinha. Financeiramente, profissionalmente, amorosamente, como mãe, saúde. Eu fui programada para dar errado, para ser um fracasso na minha vida. Eu só comecei a dar certo quando eu entendi isso. Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com esse mundo. Ou seja, não conforma com a realidade que você vive. Renova aqui, ó, o seu entendimento. Você tem que mudar, é você, não é o mundo. Muitas vezes eu quero que o Braulio muda. Eu quero que o Braulio muda. Mas enquanto eu não entendi que não era ele que tinha que mudar, era eu. Se ele mudasse, eu ia perder ele, porque eu ainda não era a mulher certa para ter o homem certo. Porque antes de querer a pessoa certa, a gente precisa primeiro ser a pessoa certa. Então, tudo que chegava de bom para mim, inconscientemente, eu afastava. Dinheiro que chegava para mim. Aí já vai vindo outras histórias, né? Na mente eu atendi uma pessoa que veio de uma origem humilde e eles começaram a ganhar muito dinheiro. E aí eles começaram a investir em aluguel de máquinas. E um mês que deu 30 mil reais, estragou uma peça na máquina, ficou em 27, 28 mil. Vai atraindo que não o dinheiro adianta. Vai embora do mesmo jeito que chega. É como se você tivesse um termostato interno. Se você foi programado para estar aqui, toda vez que você passa, acontece alguma coisa que vai fazer você voltar para este nível. Tanto quando você abaixa, também você volta. Não vou pedir para você expor, mas pensa na média que você faz de dinheiro por mês. Sim. Toda vez que você faz mais dinheiro, perceba o que acontece. Coisas, carro estraga, telefone quebra, algum aparelho aqui estraga, para você ter que gastar dinheiro com aquilo, para o dinheiro ir embora. Ou no mês seguinte vai entrar muito menos dinheiro do que entrou. Termostato. Para manter o equilíbrio do seu termostato, entendeu? É comprovado. A maioria das pessoas que ganham na loteria perde tudo e volta até mesmo para uma miséria anterior do que já era. Por quê? Porque elas não têm mentalidade para ter aquele dinheiro. Eu não tinha mentalidade para ter um marido bom. Eu não tinha mentalidade para sustentar a vida que eu tenho hoje. Que seja financeiramente, de qualidade de vida. Muitas pessoas hoje me julgam, Fernanda, né? Ostentando, restaurante, viagens, que eu viajo muito, né? Mas ninguém vê os bastidores, tudo que eu passei antes de estar aqui. Ninguém vê que eu já fui uma professora que eu ganhava 3 mil reais por mês. Ninguém vê como que eu comecei
a estudar para ser o que eu sou hoje, porque eu não tinha dinheiro. O Braulio não acreditava em mim. O Braulio não investiu em mim. Ele achava que hipnose, coach, que é isso? E eu tinha compulsão por compras. Então eu não tinha dinheiro, eu não tinha nem cartão de crédito. Eu comecei do jeito que eu podia até eu ter condições melhores de fazer melhor ainda. Para eu entender a mudança, a virada de chave da sua vida, vamos voltar um pouquinho. Eu te perguntei sobre lembranças boas da infância. Hoje, nossa, demais. Me fala uma, assim, eu sempre gosto de ouvir isso de todo convidado para me entender de onde as pessoas vieram, sabe? Os meus pais sempre foram muito alegres. A minha família é toda de influentes. Não sei se você entende de perfil comportamental, mas o meu pai é jornalista, a minha mãe cantava, ela tinha um bar que chamava MPB Bar. Então, essas músicas de MPB, eu lembro tudo da minha mãe. Então, ela sempre cantou muito. Minha mãe sempre foi muito alegre. Então, eu lembro da minha infância, eu lembro desses momentos, dos meus pais felizes. Hoje, eu consigo olhar e reconhecer o lado bom. Só que a minha mente buscava o viés negativo. Só a dor, a culpa. Por isso. Tanto que quando eu reconheci esse trauma, essa culpa, né? Eu culpei minha irmã de nascer. Culpei minha irmã de tomar o colo da minha mãe. O dia que eu entendi, ressignifiquei, perdoei a minha irmã, eu sempre tive uma barreira entre eu e ela e minha mãe. Sempre, a vida toda. Mas não é porque existia da parte delas. Eu criei essa barreira. E aí, quando eu quebrei essa barreira, hoje o meu relacionamento com a minha irmã é outro. É um relacionamento de amizade, hoje a gente conversa. Bacana passando aqui. Passar moto, né? É muito bom. E com a minha mãe também. Hoje eu sou muito mais próxima da minha mãe. Hoje eu consigo entender o meu pai sem julgar ele, sem querer que ele mude. Hoje eu entendi que eu sou 50% da minha mãe, do meu DNA, e 50% do meu pai. Então, enquanto eu culpava eles, afastava eles de mim, eu estava me culpando, eu estava me condenando e condenando os meus filhos a continuar com os mesmos problemas e condenando até os meus netos que nem existem. Com as mudanças que houveram na sua vida, eles também te julgaram de alguma forma? Em que sentido? No sentido, assim, de você, de certa forma, expor essa realidade da sua vida. A minha irmã não concorda muito, não. Tanto no W31, teve uma parte ali com a minha mãe. Minha mãe não importa, porque ela entende. A minha irmã saiu e foi embora. Ela não precisa disso. Só que eu não falo para expor. Deus fala que a gente tem que testemunhar daquilo que ele faz nas nossas vidas. Então eu falo para mostrar para outras pessoas, se eu conseguir, vocês também conseguem. Como eu falei, eu conto a minha história como superação, para as pessoas entenderem de onde a Fernanda estava. Porque as pessoas, PH, não querem saber do seu sucesso. As pessoas querem saber da sua superação. Histórias conectam. Você é um comunicador. Muitas pessoas devem te criticar, como me criticam. Tem muita gente que nunca nem conversou comigo. Tem psicólogos na cidade que falam mal de mim sem nunca ter conversado comigo. Mas eles estão olhando para os seus resultados. E eles não querem saber dos seus resultados. Mas as pessoas querem saber do que você superou. De onde estava o PH aqui e o que você passou para você ser este PH aqui. Isso conecta, isso gera rapport. Então, eu falo da minha história abertamente para as pessoas entenderem que é possível mudar. Eu falo que se o Braulio mudou, qualquer pessoa na face da Terra é capaz de mudar. E a questão da minha família julgar, você acredita, assim, que tem um certo julgamento de algumas pessoas, não são todas, da questão de elevação de patamar. Financeiro? Financeiro. Fernanda hoje está metida. Ela acha que é doutora. Gente da família. Fernanda, doutora. Lá. Você se importa, se justifica? Agora só se veste bem. Não me justifico. Antes me doía, eu queria justificar, mas porque eu ainda tinha questões para serem tratadas. Hoje não. Tá tudo bem, tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Entenda que quem fala de você ou tem inveja, ou não, tem. Quem critica é porque se sente inferior. Todo mundo que critica, no fundo, tem um sentimento de inferioridade. E para se sentir inferior, tem que inferiorizar outras pessoas.
Entende? Ou Sentir superior. Né? isso. Ou a pessoa vai crescer sendo inferiorizada, olha a dor de se sentir inferior. Ou ela vai crescer inferiorizando outras pessoas para se sentir melhor. O narcisista. Né? Tudo por ele, para ele, são todas as coisas. Então ele desfaz muito dos outros, tudo tem que girar ao redor dele, porque no fundo, eles olhar para a insignificância que ele sente que ele é, dói muito. Então ele veste essa máscara. Então assim, eu me senti muito julgada por pessoas, por cristãos, por ser evangélica e trabalhar na área que eu trabalho. Muitos cristãos não entendem. E me julgam muito, pessoas queridas me julgam muito. E não vou te falar que não dói, porque incomoda por ser pessoas queridas. Mas eu entendo que cada um tem a sua visão. Eu posso gostar de você, eu posso não concordar com o que você faz, com quem você é, com coisas da sua vida. Miguel é meu filho. Eu posso não concordar com muita coisa, mas é o meu filho. Eu respeito ele. Eu respeito e amo o meu filho. Então, o julgamento, ele é real, ele existe. Olhando pro Miguel. O julgamento, ele existe, ele é real, sempre vai existir. E eu não tenho que me preocupar com os outros. Eu tenho que preocupar comigo. O que eu tô sentindo em relação a esse julgamento? Até depois do W31, houve aí questões de julgamento de pessoas próximas que me deixam muito mal. E eu tive de tratar. Não é porque eu sou terapeuta que eu sou perfeita. Muito pelo contrário. Eu sempre falo, se permita sentir o que você precisa sentir. E se veio pra fora essa dor, que ótimo. É uma oportunidade que você tem de curar. Se não viesse, você não tinha a oportunidade de curar. Então, o julgamento sempre foi uma dor, né? Eu sempre tive medo de ser julgada, de ser rejeitada, de não ser amada. E aí a Fernanda, naquele ambiente familiar lá, todo distorcido para chamar atenção, um dia eu percebi que quando eu sambava, minha família me aplaudia. Ai, que coisa boa. Vou virar sambar toda hora. Eu era menina, eu sambava igual uma passista. Então eu aprendi que quando eu fazia algo, grandioso, eu tinha atenção. Eu crescia assim. Por isso que eu sempre fui muito criativa. E na escola, quando eu dava aula, eu também fui muito julgada por outros profissionais da área. Fernanda é parecida. Meu e o do tio Alisson. Tio Alisson, se você estiver assistindo, o nosso apelido era Aparecidos. Aí um dia, eu cheguei pro Alisson triste. Ai, Alisson, o povo tá falando que eu sou Aparecida. Fernanda! Isso é mesmo. Mas nós somos mesmo. Né? Porque tudo meu sempre foi muito grande. Então eu queria fazer uma dança. Uau! A dança é Broadway. Os pais ficavam doidinhos, esperando a dança da sala da Fernanda. E eu não tô falando que eu sou melhor. Não, mas porque isso sempre foi meu. É uma marca minha. Então eu sempre me doei muito. Não tem mais. Né? Então eu fiz isso buscando o quê? Chamar atenção. Isso nasceu lá, na minha infância. Hoje, eu entendo. Antes da gente continuar nosso papo, já que você está falando de profissão, e é algo que eu quero entender melhor, eu quero conversar com você sobre um dos nossos parceiros aqui do PHCast. O PHCast acontece graças ao apoio de grandes empresas, e uma delas é a Maruc Pereira Odontologia, que você já me contou que conhece. Somos clientes. Sim, também sou. E eles são apoiadores do PHCast, né? Uma empresa super tradicional, familiar, 34 anos de existência. Imagina, uma empresa durar 34 anos e continuar esse legado aí de família. Contra resultado não tem argumento. Exatamente, define bem. Eles estão aí apoiando a gente, estão no PHCast. E assim, para nós é uma honra ter o nome Maruc Pereira aqui, né? E é uma empresa completa mesmo, né? Uma empresa, como eu disse, familiar, família feita por dentistas mesmo. Sim. Acho que só um que é agrônomo dos filhos da dona Margarida. Se eu não estiver bem enganado. E a gente encontra de tudo lá, né? Você tratou o que lá, Fernanda? Dos dentes? Não, óbvio, mas o que você fez, assim, faceta? Não, eu vou quando eu tenho alguma coisa, eu não faço nada, assim, a mais esteticamente. Entendi. E o Miguel, ele faz um tratamento porque ele tem um queixinho mais pra frente, né? Então agora ele tá fazendo um tratamento puxando o dente de cima e empurrando de baixo pra ver se não precisa de cirurgia. Eu recentemente tirei os sisos lá. Foi uma fase complicada, mas graças ao apoio deles a gente conseguiu
passar por isso, né? Qualquer coisa, marca pra mim. Limpeza. E o bom de lá é que, do jeito que você pode pagar, desde quando eu não tinha condições, não tinha dinheiro, eles sempre parcelaram pra mim. Eu lembro uma vez que meus dentes deram um problema, eu tinha tipo uma coroa, eu não tinha dinheiro. E aí eles parcelaram para mim no boleto, assim, muitas prestações. Então, hoje que eu tenho condição, eu honro lá também. A gente tem que procurar lugares com profissionais bacanas, Sim. Né? Profissionais que vão te atender da melhor forma, porque é saúde que a gente tá falando, né? Não dá para procurar qualquer dentista e qualquer profissional, seja qualquer for a área, né? Sim. E a Maru que tá aqui com a gente, recomendo, como se diz, seja para estética, seja para questões, né, cárie, tratamentos, tem de tudo lá. Criança, adolescente, adultos, né? Então, a dica hoje é para Maruque Ferreira aí. Precisou, vamos procurar a Maruque, né, Fernanda? Isso mesmo. Um abraço aí para toda a equipe e muito obrigado mais uma vez pela parceria. Fernanda, a gente estava falando sobre a parte profissional, você contou um pouco sobre a sua experiência como professora, né? Mas por que você decidiu ser professora? Falta de opção. Como eu falei, eu casei, vim para São Gotardo. A minha sogra é professora. E aí a minha sogra sempre bateu na tecla que mulher tem que trabalhar. Você não pode depender só de marido. E aí eu vim e ela, você vai fazer faculdade. Você tem que fazer faculdade. E eu não tinha dinheiro para fazer faculdade. E ela, eu vou pagar para você. Então foi a minha sogra que me motivou a estudar. Ela que começou a pagar para mim até eu arrumar emprego. Aí eu fumava cigarro. Você acredita que feio, né? Meu Deus. Eu tinha 24 anos porque eu fumei até os 24. Quando eu arrumei meu primeiro trabalho. Olha só, nem lembrava disso. E aí eu me matriculei na época, aqui no SESC mesmo, normal, superior. Ainda não tinha mudado para pedagogia. Tá. E eu queria pagar, né? Minha sogra pagando o curso ali. E aí eu fiz uma entrevista no Pitágoras para ser secretária. E eu orei muito, eu pedi muito a Deus. Deus, se eu conseguir entrar lá, eu nunca mais coloco cigarro na boca. Eu consegui, entrei. Nunca mais pus um cigarro na boca. Você já seguia a igreja, já estava... Não. Mas tinha fé. Tinha fé. Normal, era católica, né? E aí, ali começou meus estudos. Então, assim, o primeiro lugar que eu trabalhei como professora foi no Pitágoras. Eu trabalhei lá muitos anos, uns 6 anos. E você gostava da profissão? Gostava muito. Então, eu trabalhei ali, comecei na secretaria. E quando eu estava me formando em pedagogia, porque aí mudou o nome do curso. No meio do caminho. A Maria Helena me deu a oportunidade e me levou para a sala de aula, de onde eu nunca mais saí durante o tempo que eu lecionei, que foi por 15 anos. E aí eu fiquei ali, trabalhei na prefeitura, teve um concurso, eu passei no concurso e trabalhei na prefeitura algum tempo aqui na Iraci, sempre dei aula na escola Iraci, mas depois eu exonerei o cargo. Eu assim... Depois dessas mudanças que aconteceram na sua vida. Eu amo dar aula. Mas a parte por trás, burocrática, é muito chata. E eu vou ser bem sincera, eu acredito que todos os professores vão concordar, e até diretores, é muito chato. Eu gosto de estar com aluno, eu gosto de mão na massa, eu gosto de criar projeto, eu gosto de fazer o menino viver experiência. Eu sempre fui esse tipo de professora. Vamos viver experiência? Vamos fazer. E aí... numa das traições do Braulio, eu fiquei muito mal e fui fazer terapia com uma psicóloga. E aí, no meio da sessão, a psicóloga virou pra mim e falou assim: Fernanda, você tem muito potencial. Pena que você escolheu ser professora. Na hora que ela falou isso, eu me senti julgada, né? Ela está falando mal da profissão. Mas aquilo foi a melhor coisa que me aconteceu. Foi um ponto de inflexão. Já leu o livro Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto? Leia. Foi um ponto de inflexão. Foi uma virada de chave. Poxa, eu tenho potencial. Se eu tivesse escolhido uma profissão mais rentável. E aí aquilo acendeu algo dentro de mim. Eu vou estudar de novo. Só que eu queria um curso sem monografia. Fugindo da parte burocrática. Eu não quero fazer burocracia. Aí eu achei o curso de desenvolvimento humano, graduação. Eu sou tecnóloga em desenvolvimento humano e coaching. E aí eu fiz. Começou a estudar nessa área. Comecei a estudar dando aula.
E comecei a estudar e foi uma coisa emendando a outra. Aí eu queria fazer coach, descobri o tal do coach. Gente, tava na moda na época, coach. Né? Tava, aí teve uma época que todo mundo falava de coach. Isso. Hoje em dia parece que não tá falando tanto, mas... Há coaches e coaches. Tem coach ruim? Tem. Mas tem coach bom. Tem médico ruim? Tem. Mas tem médico bom. Então, meu pastor, ele fala assim, ó, não existe pastor sem vergonha. Existe pessoa sem vergonha que se diz pastor. E eu encaixo isso em toda a profissão. Não existe vendedor sem vergonha. Existe pessoa sem vergonha se passando por vendedor. Lembra? Não é o CNPJ, é o CPF. Perceba quem é a pessoa que está por trás do CNPJ. E eu sempre falo, as pessoas hoje não me buscam para fazer terapia. Elas querem estar comigo, PH. E eu te digo isso com propriedade, porque é uma das perguntas que eu sempre faço nas sessões ou no formulário. As pessoas querem, Fernanda, eu quero fazer com você. As pessoas têm que buscar a pessoa, não o serviço. O serviço, ele é consequência. Entende? Porque é pessoa com pessoa, conecta. Acho que depende daí você contar tanto a sua história, né? Sim, então assim, eu tenho uma facilidade de me conectar. Eu me coloco muito no lugar das pessoas, de sentir a dor da pessoa, de lutar a causa dela com ela. Eu sempre falo, eu não vou soltar a sua mão. Eu só solto a sua mão se você soltar. E quem me conhece sabe, cada tratamento eu sempre vou além daquilo que foi prometido. É lógico, tanto de gente que eu atendo, que eu já atendi, vai ter pessoas que não gostaram. Você não vai agradar a todo mundo. Tem gente que fugiu no meio do processo, nunca mais voltou. Tem gente que não quer encarar sua dor, suas sombras. E tá tudo bem. Isso foi uma grande virada de chave também para mim. Eu sempre pensava assim, e se eu não der conta? Eu tinha medo de começar a atender. Então eu demorei assim, uns 3 anos para começar a atender como coach, hipnoterapeuta. Eu tinha medo, mas e se as pessoas não gostarem? Nossa, mas eu moro no interior, será que eu vou ter cliente? Ai, meu Deus, não, vou ficar aqui na sala de aula, que é mais seguro, né? Só que, quando é para ser, o universo vai te expulsar daquele ambiente. Quando tudo começa a dar errado na sua vida, pode olhar que você está indo para outro lugar, que é para onde você tem que ir. E eu gosto de falar que a vida é igual uma escada. Você está num degrau, você quer ir para o próximo. Só que você só vai para o próximo quando você tiver aprendido tudo que você tem para aprender aqui. E aprenda rápido. Senão você vai repetir o mesmo problema, a mesma dor. Por 16 anos, eu repeti o mesmo problema. Traição. Traição. Nessa época, você e o Braulio já estavam melhores ou ainda estavam nesse processo não, de tava. cura? Não, já estava no processo de cura. Ai, ainda não falei dessa parte. Nós vamos ter que gravar, assim, 2 edições do podcast, né? E aí, assim, foi tudo aconteceu. Eu pedi demissão, o Braulio já mudando, porque eu busquei ajuda. Quando eu entendi que o Braulio não ia mudar, eu descansei. E as minhas orações mudaram. Eu passei a dizer assim, Deus, o que eu preciso fazer para mudar? A ajuda que você procurou foi na igreja? Não, eu já vinha da igreja. Sim. E eu acredito que Deus coloca as pessoas certas na nossa vida. O dia que eu entendi que o Braulio não ia mudar, ao invés de ficar pedindo, Deus muda o Braulio, Deus muda o Braulio, eu disse, tá, Deus, o que eu preciso fazer para mudar? Foi quando eu conheci a hipnoterapia. Eu conheci através de uma pessoa, de um amigo, e falei, Fernanda, faz, ressignifica. E foi onde eu ressignifiquei minha primeira memória de abuso. Ressignifiquei ele, e essa memória de abuso foi com uma pessoa conhecida, bem próxima. Eu não lembrava, lembrei ali durante a sessão. E ressignifiquei aquela memória e comecei esse processo, buscando a Deus, mas tratando essas raízes também. E aí, um dia o Braulio chegou de viagem. Ele chegou de viagem e eu fui desfazer a mala dele. No que eu peguei uma camiseta branca, o colarinho tava todo sujo de batom, todo sujo de base, tudo sujo. E sabe quando você quer começar a chorar? E eu olhava para aquilo, só que não tinha nada aqui. Não tinha dor. Eu pensei, mas eu vou chorar para quê? Se não tá doendo. E eu, como assim? Uma vez eu fui picada. Não é por isso, escuta. Uma vez eu fui picada por um escorpião. Na hora que eu só senti uma picadinha e fiz assim. E olhei, latejou, olhei um escorpião no chão. Na hora que eu vi o escorpião, eu fiz um escândalo. Mas eu fiz um escândalo. E veio um tanto de gente. Mas quando eu percebi que não estava doendo pro escândalo, eu fui parando, gente, mas não tá doendo.
E aí lá no hospital eles falaram, provavelmente o escorpião picou alguma coisa, não tinha veneno. Só ficou um resquício que ficou latejando. E não foi pro seu corpo. Foi da mesma forma. Eu quis chorar, mas na hora que eu vi que a dor não estava grande para chorar, eu fui raciocinando em cima do que eu estava sentindo. Eu olhava para a camisa, eu não sentia nada. Eu não sentia nada. Aí ali eu entendi e ajoelhei e comecei a agradecer a Deus. Eu entendi que eu tinha me libertado daquela dor de rejeição, daquela busca por ser traída, de sentir aquilo. Eu não senti nada, na verdade eu me senti livre. E foi pela primeira vez que eu entendi que eu não precisava ficar presa naquilo. Se ele queria ser assim, tá tudo bem, mas que eu não era obrigada. E ali eu comecei a criar um contexto para pedir o divórcio. E aí surgiu várias coisas, eu falo que Deus é terrível, não vou falar Deus, não vou pôr a culpa em Deus, não. Não, Deus é terrível no bom sentido, Deus é terrível. Mas eu não vou colocar isso em Deus, não. Surgiu uma pessoa, um ex-namorado da adolescência, que me achou nas redes sociais e começou a conversar comigo. E começou a me elogiar. Pela primeira vez eu pensei assim, gente, tô viva. Eu tô viva. Porque o Brau, nessa época, ele só me criticava, crentinha, não sei o quê. Eu tô viva, alguém me olhou. Poxa, eu mereço ser olhada. Eu mereço. Nunca tive nada com esse rapaz. Sabe? E só de ouvir isso me alimentava. E aí começou o processo de mudança do Braulio. Quando ele percebeu que ele ia me perder, esse homem ficou louco. Ele começou a não deixava eu sair de casa, não saía de casa, e foi aquela coisa, e eu já comecei a... Não quero mais agora. Eu não aguentava ele perto de mim, eu não suportava a presença dele. Mas eu não sabia que Deus já estava tratando ele. O testemunho dele é maravilhoso. E aí, eu falei assim, já sei, ele tem preguiça de crente? Muito bom. Pastor, vem almoçar aqui em casa? Chamei o pastor para almoçar lá em casa. E foi num sábado. Foi ele, a esposa, e tinha um irmão no violão, tocando violão. E o pastor já sabia o que eu queria. Mas o pastor começou a falar. E Deus foi... E de repente eu olho pro lado do Braulio chorando. Braulio chorar. O Braulio era extremamente arrogante, machista, preconceituoso. O Braulio começou a chorar. O Braulio ajoelhou. O Braulio, pela primeira vez, me pediu perdão. Perdão, ele nunca tinha me pedido. E aí o cara do violão começou a tocar uma música. E a música falava assim, quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Conhece? Não. Quando o céu está de bronze e parece. Dali foi só o Espírito Santo. Eu não sei te explicar o que aconteceu, porque foi totalmente espiritual. Esse dia foi a virada de chave do seu casamento? Eu não estava conseguindo olhar para o Braulio. Nesse momento, quando eu vi ele ajoelhado, chorando, parece que aquele olhar, aquele amor que eu tinha por ele voltou e me deu vontade de ir lá e abraçar ele. E você quer saber? Eu fui. Nós ficamos assim uma meia hora abraçados, chorando. Pastor e a esposa dele, a Andresa, chorando ao redor, orando. E o Abner no violão, eu cuido. E nós dois ali chorando e pedindo perdão um pro outro. E ali a gente decidiu enterrar naquela sala tudo, todo o nosso passado. E começar a partir dali. No domingo, isso foi num sábado, o Braulio foi na igreja. Ele subiu no púlpito, ele pediu o microfone, ele pediu perdão para toda a igreja. Minha igreja tem muitos membros. E tem um vídeo gravado que a Dilza, uma irmã da igreja, filmou, e eu tenho ele até hoje. E ele eu queria pedir perdão pela minha arrogância, em culpar vocês, em julgar vocês, porque vocês sempre querendo o bem meu, mas eu fugia. Mas eu quero que vocês saibam que mesmo que eu estava ali duro, Deus já estava mexendo aqui dentro, eu só não queria admitir. E a partir desse dia, 28 de janeiro de 2017, eu falo que eu vivo o céu na terra no meu casamento. Não foi fácil? Não. Porque nós dois entramos num processo de cura, de olhar para o passado, de curar. Foi onde eu comecei a estudar hipnoterapia, o coach. Foi onde ele começou verdadeiramente a buscar a face de Deus e não a mão de Deus.
nós dois começamos a caminhar na mesma direção. Então, por muito tempo eu ia na igreja, separava um banco, não deixava ninguém sentar, eu colocava a Bíblia. Esse lugar é do meu marido, eu profetizava. Esse lugar é do meu marido. Esse lugar, eu já trabalhava com visualização e não sabia, né? Eu visualizava o Braulio com o blazer, sabe? Com a Bíblia debaixo do braço. E eu sempre falei, o dia que o meu marido pôr o pé na igreja, eu tiro o pé da rua. O dia, porque eu corria, né? O vício da corrida. E eu tirei. Minha última corrida foi a maratona no Chile, 42 quilômetros. Eu nunca mais corri competindo. Hoje eu dou minhas corridas. Foi uma promessa que eu fiz, porque eu colocava muita minha energia na corrida. Então eu fiz um compromisso com Deus. Deus, o dia que o meu marido pôr o pé dentro da igreja, eu tiro o pé da rua. Não que a corrida seja uma coisa ruim, não, né? A corrida não é, mas isso foi um trato assim. Meu. A gente pode tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E a corrida me dominava. Entendeu? Você depositava sua energia toda ali. Sim. Eu já te vi correndo, você corre ainda, né? Corro, mas hoje eu corro para manter a saúde. Eu não invisto tempo treinando. Eu treinava com a equipe Zanoli em Patos. Eu pagava, eu ia nas corridas, tudo meu era para corrida. Tudo, porque era a minha válvula de escape. Foi a época que eu mais fiquei magra, bonita, linda, louraça. E mesmo assim ia me trair. Só que aí aconteceu o efeito rebote, né? Depois que eu tirei o pé da corrida, ele se converteu, eu engordei 28 quilos. Eu engordei. E não conseguia perder peso mais. A minha mãe era obesa. Meu pai traía minha mãe. Olha só a minha mente querendo me sabotar. Para que talvez ele voltasse a me trair. Só que nessa época, isso não tinha caído da minha ficha, caiu agora. Mesmo eu gorda, depois que ele se converteu, que ele mudou, ele não me traiu. Ele não me traía por causa da minha aparência. Ele me traía dele, né? Por causa dos padrões internos dele. Porque ele aprendeu que homem, para ser homem, tem que ser garanhão. Eram as mesas que ele sentava. Ele vivia em boteco, onde falava de mulher, onde celular dele tinha senha, eu não tinha acesso. Hoje eu tenho a senha dele. Hoje, nós dois juntos fomos consagrados a missionários. Então, onde a gente vai, a gente leva a palavra de Deus. Tudo nosso maior valor é Deus e família. Tudo na nossa vida, se for para desonrar Deus, não serve. E se for para desonrar a nossa família, não serve. Você confia hoje 100% nele? 100%. Eu falo base, que eu nem confio nele, eu confio em mim. Hoje eu sei a mulher que eu sou. Hoje eu sei quem eu sou. Antes eu não sabia. E do jeito que você se trata, o mundo te trata. As pessoas te tratam. É só um reflexo. Então, eu passei a olhar pra mim, eu passei a me amar. Eu passei a me aceitar. Como eu emagreci e engordei muito, eu sou muito flácida. Eu até falo, minha bunda é muito mole. E eu me acho linda. Arrumo aquilo que eu posso. Tô até indo arrumar de novo, semana que vem. Mas eu amo ver até as minhas falhas, os meus defeitinhos, as minhas celulites, porque tudo faz parte da minha história. Eu honro a minha história. Quando eu olho para o meu passado, eu honro. Eu honro cada pessoa. Eu já sentei e jantei com a mulher que ele alugou casa para morar. Eu quis ouvir da boca dela tudo que eles viveram. Olha que loucura. Meu Deus, eu sou grata a ela. Porque graças a ela, hoje, eu conto a minha história nas minhas palestras. Não sei se é mais doida. Entendeu? Ela me deu conteúdo para palestras. O nome dela não. Ela é citada nas minhas palestras. Eu não falo isso para aparecer. Eu falo isso para mostrar para as pessoas que se eu conseguir, também elas podem conseguir. E o que eu mais recebo no final das minhas palestras, eu tenho a palestra da minha vida, né? A palestra que eu conto a história da minha vida. Gente, o tanto de gente que vem no final da palestra com a mesma dor. Fernanda, eu estou passando por isso. O tanto de mensagem que eu recebo é muita gente. Infelizmente, a traição é algo muito comum. Não deveria ser, mas é. Infelizmente. E não adianta. Amor não segura casamento. Filho não segura casamento. Se Deus não tiver no meio disso tudo, não segura. Se o homem não temer a Deus, não adianta. Você não acha que um pouco de traição é questão de caráter? A questão do caráter pode até ser em alguns casos, a pessoa fazer porque tem que fazer. Mas como terapeuta, como hipnoterapeuta, tudo tem um padrão por trás. Quando eu olho para essas pessoas que eu tô tratando, que vieram perguntar por que eu traio a única pessoa. Esse chegou assim, ó, por que eu traio a única
pessoa que sempre esteve do meu lado, me apoiando. Na hora que ele falou isso, a única, eu já tenho problema com o pai e com a mãe. Já identifiquei. É meio padrão. Sim. Ou seja, é uma pessoa que tem problema com todo mundo. Ele se afasta de todo mundo. Ele põe uma barreira, ele não confia em pessoas. Ele afasta as pessoas. Naturalmente, quem ele afastou? Esposa e filhos. Naturalmente. E a pessoa tá presa nisso e não sabe. Imagina, você tá preso em um padrão que você não sabe que ele é real dentro de você. Como é que eu julgo alguém que trai se eu não entendo os padrões que ela carrega? Então, tem muitos comportamentos, PH, que a gente tem, que você tem, que não é porque você quer. É porque você foi condicionado para ter esse comportamento. Mas Deus é tão incrível que ele deu esse cérebro maravilhoso pra gente, e a gente tem a neuroplasticidade, a gente pode modificar, tudo dentro da gente. Curar. E seguir. Sim, Jesus, ele sempre falou, a sua fé te cura. Você crê, a sua fé te curou. Se você acredita, se você realmente vive o processo, porque muita gente sonha em ter o casamento bom, sonha em ter o marido perfeito. Criança sonha, mas criança não se compromete com o processo. O adulto tem que se comprometer com o processo. Tá, você quer esse casamento abençoado? Viva o processo. Primeiro, antes de você ter o marido que você quer, seja a pessoa certa para esse marido. Teve uma pessoa que eu atendi hoje, ela fez a regressão, tem uns dias já, e voltou pro primeiro retorno. Ela chegou pra mim, Fernanda, eu tô muito estranha. O que foi? Me conte. Eu tô numa paz tão grande que tá me incomodando. Tá me incomodando. Não consegue se enxergar em paz. Não, porque ela sempre viveu no conflito interno. Sempre viveu com problemas e ela agora tá sentindo paz. Não é algo natural pra ela. Tudo aquilo que não é natural, que não é familiar pra você, a sua mente vai dar um jeito de te expulsar daquilo. Eu e o Braulio comemoramos nosso último aniversário de casamento no Rio de Janeiro. Eu amo o Rio. E aí tem um restaurante lá, Vila Santa Teresa, não lembro. É um restaurante num morro, é super difícil de chegar lá. E ele é para poucas pessoas. Um prato lá é um absurdo. Só que era nosso aniversário de casamento. Vamos, lá já foi gravado novelas. Era aquele ambiente. Você queria viver essa experiência. Fomos. PH, na hora que eu estava arrumando, minha cabeça começou a doer. E... Sentamos no restaurante, uma dor de cabeça insuportável. Eu já sei, né? Minha mente está me expulsando desse ambiente. Eu não estou me sentindo pertencente. Minha mente identificou algum gatilho aqui. Fui fazer auto-hipnose. Braulio, só um minutinho. Fiz quietinha ali mesmo. E conversei aqui, negociei com a minha mente. A minha mente me levou para um momento da minha infância, onde eu estava numa casa de uma amiga da escola, amiguinha da escola. Uma mansão. E eu me senti inferior dentro daquela mansão. Na mesma hora. É como se a minha mente falasse assim, sai daí agora que vai doer. A nossa mente quer proteger a gente. Fuga da dor. Tudo que dói, sua mente vai dar um jeito de fazer você ficar longe e vai buscar o prazer. E até uma técnica que eu ensino. Mas depois eu falo, ó, o TDAH já pensando em outra coisa. Eu já percebi. E ali eu ressignifiquei. Conversei com o meu subconsciente, conversei com a minha criança ali, negociei com ela. Deu 5 minutos, minha dor de essa... cabeça acabou. 5, já não estava sentindo mais nada. Então é muito comum, aqui eu tô falando, dando como é que fala? O exemplo de crenças financeiras, mas é muito comum pessoas, por exemplo, chegar num lugar mais requintado. Nossa, que lugar chique. Demais. Nossa, essa academia de gente... Eu ouço muito isso. Essa academia de gente rico. A sua igreja é igreja de gente rico. O que ela tá mandando pra mente? Eu não pertenço a esse lugar. É uma pessoa que nunca vai prosperar. Porque ela ela não se sente pertencente àquele lugar. Nossa, aquele fulano lá é arrogante, é metido. Eu achava isso das pessoas ricas. Então, para eu usar isso aqui, ó, eu fiz uma consultoria de imagem. Eu mudei toda a minha imagem para atingir o público que eu queria. Nossa, foi uma cura, foi libertação. Porque eu tinha muitas crenças de não merecimento, de não ir longe na vida. Então, perceba quando você está num ambiente melhor, se você empola, se você começa a tossir, se você começa a bocejar, desconfortável. Sua mente está te expulsando ali, está dizendo assim, sai daí que vai doer, esse ambiente não é para você. Deixa eu te falar uma coisa, a gente tem muito assunto ainda. Demais. Mas precisamos ser breves agora, porque o nosso tempo está acabando.
Estamos chegando ao fim. Direcione-me. Temos várias conversas ainda, né? Vários E assuntos. você ainda arrumou uma que gosta de falar? Mas, ô, Fernanda, antes de continuar o nosso bate-papo, eu quero te perguntar algumas coisas. Preciso falar com você sobre a Terra Prima Alimentos. Conhece a empresa? Conheço. É uma empresa conhecida na região. Nossa região é do agro, né? Não tem como. E a Terra Prima é uma parceira oficial PHCast também. Eu já dei aula pra menina do Rodolfo. Ah, é? Já. A Terra Prima é formada por vários produtores, né? Um deles é o Rodolfo, que é o atual presidente do Sindicato Rural também parceiro do PHCast. E assim, uma empresa consolidada, produtora do melhor alho do mundo, que é o alho brasileiro, e tá aqui apoiando a gente. Então precisamos reforçar a importância desse alho brasileiro para a nossa região e para o mundo, né? Você gosta de cozinhar? Gosto, amo fazer risoto. Adoro risoto. Eu vejo você postar mesmo. Adoro. E o risoto, não sei se vai alho no risoto, no meu não vai não. Pode colocar. Dá pra pôr no caldo também, Dá, né? dá sim. Dá um sabor ali. Aham. Pra quem gosta de cozinhar sabe da diferença, porque o alho brasileiro equivale a 5 dentes do alho chinês. Então, assim, o nosso alho é realmente maravilhoso. E a Terra Prima é uma dessas empresas que produzem o alho aqui na região. E fica aqui meu agradecimento para a Terra Prima, a todos os produtores que fazem parte, né? Toda a equipe Terra Prima. Um abração aí por apoiar. E obrigado por apoiar o nosso projeto PHCast. Graças a vocês a gente ouve, né? Tantas histórias como a da Fernanda e várias outras que já passaram e vão passar por aqui. Falando um pouco sobre a sua profissão agora, Fernanda. São várias, né? Hipnoterapeuta, psicanalista, coach. Empresária. Sim, palestrante, criadora do W31, mas antes eu queria saber a diferença de psicanalista para hipnoterapeuta e coach. Que acho que em consultório é as três, A né? psicanálise é uma análise, né? A cura pela palavra, de analisar, de colocar para fora, de entender a sua história. Eu vou falar de um jeito que fica bem simples de entender. Eu acho a psicanálise um processo mais lento, digamos assim. A hipnoterapia, ela é um processo mais rápido. Eu trabalho muito com as pessoas que chegam para mim sobre mentalidade de não venha falar do problema, venha resolver o seu problema. E quando a pessoa está muito focada em falar do problema, ela entra no modo vítima. Isso é muito perigoso, porque a mente gosta de se sentir vítima para não mudar e economizar energia e sobrevivência da espécie. Então, eu uso a psicanálise, eu formo agora, no meio do ano, na verdade, mas já uso, já aplico. Eu uso a psicanálise nos meus atendimentos para agregar. Mas o foco não é a psicanálise, o foco é a hipnoterapia, é resolver o problema. Ok, entendi. PH, independentemente dos seus resultados hoje, eu não vou olhar para os seus resultados, eu vou olhar para a raiz. De onde isso está vindo? Imagina uma torneira que está estragada, pingando água. Eu não vou olhar para a água que está escorrida aqui. Eu vou olhar para a torneira, vamos consertar essa torneira? Então, a hipnoterapia, ela traz resultados muito rápidos. Agora, o coaching, ele é uma mentoria, é um acompanhamento. A terapia, a hipnoterapia é terapia, é para você curar, é para você ressignificar a sua história. O coach não, você quer ter desenvolver mais o seu potencial, você quer crescer na sua vida profissional, você quer crescer também na sua vida pessoal. Então, o coach eu agrego também junto com o processo. Eu tenho 2 processos, tenho um mais curto e um mais longo. Então, eu coloco tudo junto. Então, a pessoa chega para mim, o que ela precisa, já sei. Eu vou nisso. Eu não me apego muito à técnica, eu não me apego muito, é isso, é aquilo, não, olha, é a psicanálise. Não. Eu até falo que é o meu método. Método Fernanda Rabelo. É o método Fernanda Rabelo. Se as pessoas me perguntarem, não sei. Eu sei que dá certo. Me explica a diferença, não sei se é a mesma coisa, mas da hipnose para regressão. Regressão não é hipnose. A regressão você tá voltando para um lugar do seu passado, algo que já aconteceu. Hipnose não é mágica. Você acredita que você já foi hipnotizado? Acredito que não. E se eu te falar que você já foi hipnotizado? E você todos os dias? Sabe qual foi a fase da sua vida que você mais foi hipnotizado? Não. Até os seus 5 anos. E a gente é hipnotizado todos os dias. Muita gente ouve falar hipnose. Quando eu falo, então, quando eu falo que um dos lugares que mais tem hipnose é a igreja, nossa, eles querem me bater. Escola também tem muita hipnose. Em casa tem muita hipnose. Hipnose é um estado mental que você se coloca e você recebe sugestão. E essa sugestão entra
no seu subconsciente. Então, a gente tem um fator crítico, que é uma barreira da mente. Lembra que eu te falei que até os 5 anos a gente não tem o fator crítico? Ele é a barreira. Até os 5 a gente não tem. Então, tudo que você ia recebendo, puf, 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 ia entrando. Então, muitas pessoas vivem verdades que não são verdades. Chega muita gente pra mim... Mas esse entrar dentro desse corpo é a hipnose? Não, hipnose é um estado mental que você permite que sugestões entrem na sua mente. Toda vez que você permite que uma sugestão entre, você foi hipnotizado. Entendeu? Sim. Vou te dar um exemplo. Imagina uma criança que o pai fala assim, você não faz nada direito. Puf, se isso entrar e for fortalecido ao longo da vida dela, ela nunca vai fazer nada direito. não, ela sempre vai dar errado, sempre vai ser aquele adulto, vai ser mandado embora, aquele adulto que, sabe, que não dá certo na vida. Por isso a responsabilidade dos pais e professores que trabalham com criança. É a fase que a gente mais é hipnotizado. E não é a verdade, é o que eu entendo daquilo que eu tô recebendo. Então, às vezes, o meu pai tá ali bravo, falando coisas pra mim, mas não é da boca pra fora. Só que eu sou criança, eu não entendo. Puf! Aquilo entra dentro de mim. Entendeu? E aí isso vai ficando, vai ficando. A partir do momento que você cresce, que você tem um fator crítico, quantas coisas entrou dentro de você? Milhões. Você tem milhões de crenças, eu tenho milhões de crenças. E crença é autorrealizável. Você vai viver a crença, quer você queira, quer você não queira. Por mais que você busque resultados diferentes, é a crença que vai mandar na sua vida. Entende? Se você foi programado para dar errado, você vai dar errado. A não ser que você muda a crença. Por isso, renova o seu entendimento para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como é que a gente é hipnotizado hoje? Primeiro, tem que ter uma relação de autoridade com você. Você vai no médico. O médico é uma autoridade, sim ou não? Sim. Você é ignorante ao conhecimento dele, sim ou não? Sim. Você vai questionar o que o médico fala pra você? Às vezes. Mas na maioria das vezes. Não. Não. O que ele falar vira lei dentro de você. Você tá entendendo? Imagina uma pessoa que não tem depressão, mas que ela tá passando por um momento médico, que é uma autoridade, olha, você tá com depressão e você tem que tomar o remédio tal. Pode até acionar o gene da depressão e ela disparar uma depressão verdadeira dentro dela. Então, a gente é hipnotizado numa conversa. Você tá recebendo sugestões. Uma das coisas que mais hipnotiza é música. Filmes, séries. Imagina que a relação professor-aluno. Você viu lá o podcast da Marilene? O que eu mais atendo também é traumas de professor. A criança, o professor falou, você não vai conseguir. Puf! Crença instalada com sucesso. Toda prova de OAB, tirar carteira, vem, aciona a crença, você não vai conseguir. A pessoa não consegue. Mas em consultório, como que você aplica a hipnose? Eu aplico de forma intencional. Eu ensino a pessoa a entrar em hipnose. Porque, na verdade, ninguém te hipnotiza. É você que se permite ser hipnotizado. Você entra em auto-hipnose. Você vai falando... Eu vou ensinar a pessoa a fazer isso acontecer. E isso acontece através da comunicação. Então, a gente usa muito a fala. Muitos falam assim, hipnose não existe, mas está totalmente hipnotizado. Preso numa hipnose de depressão, de ansiedade. Freud desistiu da hipnose porque ela não é real. Não, ele desistiu da hipnose primeiro porque ele tinha um problema na fala. E hipnose é comunicação. E porque ele também queria criar algo dele. Hipnose já existia. A psicanálise, ele é o pai da psicanálise. Ele queria algo dele. Então, ele, deixou. Entende? Então, a hipnose, ela acontece todo momento, todos os dias. Padres, pastores. Dependendo do grau da pessoa, se você não tiver consciência, conhecimento, por isso que eu gosto de ler a Bíblia e estudar. Uma vez, eu estava, não é aqui em São Gotardo, mas eu estava num culto, o pastor virou e falou assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Na mesma hora eu entendi hipnose, cutuquei o Braulio. Dentro de mim, o que eu falei? O dinheiro é a raiz de todas as coisas boas. O dinheiro é bom, o dinheiro me dá oportunidades. Aí a pessoa que está presa na ignorância, fica presa é verdade que vê o pastor como um Deus, crença fortalecida com sucesso, aí não sabe por que não entra dinheiro, por que falta as coisas, por que não sei o quê, porque ela está alimentando a crença. Junto, né? Sim. Então, entenda que hipnose é você driblar a barreira do fator crítico e colocar uma crença aqui dentro, fortalecer uma crença ou colocar uma verdade aqui dentro de você. Toda vez que isso aqui acontece, você foi hipnotizado. Como é que você faz para não ser hipnotizado no dia a dia? Dica de milhões.
Não, me responde. Porque você está sujeito, vocês também, tá, gente? A todo momento, numa conversa com uma pessoa. Se você tá com uma pessoa, PH, nossa, PH, ai, tá difícil, né? Ai, ganhar dinheiro é difícil demais. Aí você pensa na sua vida, ai, é mesmo. Foi hipnotizado, pum, fortaleceu algo que você já tem. Mas se eu estiver falando sem acreditar? Hã? Se eu estiver falando sem acreditar? A mesmo sua assim? mente é linguagem, você falou, você verbalizou. Agora, o que você tem que falar? Questiona, usa o seu fator crítico. Tá difícil pra você. Pra quem? Pra você, né? Eu viajei com meu pai pro Rio de Janeiro. E meu pai, tudo pra ele é caro. As crenças do meu pai financeiras são ruins. Tudo pro meu pai é caro. Ele gosta de uma cerveja, né? Ele ia beber uma cerveja no Rio de Janeiro, R$20. E aí tudo que ele falava é caro. Eu falei assim, cara, em relação a quê, papai? Será que é caro ou você que ganha pouco? Pra fazer ele raciocinar e a minha mente não sugar aquela sugestão. Porque nossa mente é altamente sugestionável. A criança, então, é uma esponja emocional. O sucesso ou fracasso nosso vem principalmente da infância. Quando alguém fala algo de você e doeu em você, você foi hipnotizado. Entrou a sugestão e acessou uma ferida que você já carrega. Então, para você não ser hipnotizado, questiona tudo que chega para você. Quando a pessoa fala coisa boba para mim, nossa, tá uma correria. Eu correria para quem? Para você, porque minha vida está super produtiva. Eu falo isso sempre. Sim. Então, para você não ser Como hipnotizado, na correria, né? critica. Eu presto muita atenção em letra de música. Tô ouvindo uma música internacional, mas eu não entendo. Eu não dou significado para aquilo, aquilo não acessa. Mas se eu entendo, aquilo pode entrar. Entende? Porque é o significado que você dá. É que vai entrar e fazer morada dentro de você. Então, ali no consultório, eu ensino as pessoas a entrar em hipnose de uma forma natural. Você não dorme, você não vai pra Nárnia, eu sinto muito. Você não vai pro espaço, você não vai ficar preso em lugar nenhum, que você não tá em lugar nenhum. A pessoa tem que conversar comigo. Ela tem que responder. Ela vai sentir o que vai acontecer. Aí entra a regressão. Regressão é natural também. O que você comeu ontem? Ah, menina, eu como muito, não vou saber te Almoço. contar agora. Almoço. Arroz, frango e salada. Você acabou de fazer uma regressão. Parabéns. Muito obrigado. Você regrediu. Me fala uma lembrança boa da sua infância. Eu com minha mãe. Você regrediu mais uma vez. Parabéns, passou por uma regressão. Então, regressão é toda vez que você se lembra de algo do passado. Você regride, você volta. Só que quando você está no estado mental certo, a sua mente consegue acessar memórias desde o útero. E não é que você volta no passado. É impossível, gente. Pelo amor de Deus, é impossível. É só lembranças. Não é nem lembrança. É sobre sentir no corpo. A sua mente não difere o real do imaginário. Então, quando você está ali recebendo as minhas sugestões, seguindo as instruções, e eu vou te falando as palavras certas, porque hipnose é comunicação, é falar a palavra certa, eu consigo o que eu quero do meu marido, vocês não têm noção. Corta essa parte. Aí a pessoa, ela se sente confortável, a mente dela acredita. Quando eu falo, vai para a primeira vez que você conheceu essa emoção. Vou contar de 10 até 1. No 1, você tá lá. 10, 9, 1, onde você tá é dia ou noite. Pá, vem. Você sente no seu corpo, não é que você volta. E cada pessoa é de um jeito. Tem gente que é sinestésico, sente. Sim, tô aqui, tem tantos anos, tá acontecendo isso. Hoje eu fiz uma regressão, não veio com clareza a memória, mas ela sentiu. E conscientemente ela não queria aceitar. Aí na hora que eu falava assim, e o que o seu corpo tá te respondendo? O corpo todo travado. O corpo não mente. Aí ela reconheceu que realmente era o que ela não queria enxergar. Entendeu? Então, regressão é um processo natural. A regressão não, hipnose é um processo natural. A regressão a gente usa junto com o estado mental certo para potencializar o estado mental certo. Quantas pessoas já buscaram a ferida? É um conjunto, então, né? Dentro do útero. Dentro do útero. Quantas pessoas que já chegaram para mim com depressão e foi ver a depressão era da mãe, não era dela. Fernanda, depois de passar por tanta coisa, né? Tanto, como se diz, tantas provações durante a vida, hoje eu acho que você considera que tem uma vida equilibrada em família, financeiro, muito, em todas as áreas. W31. Eu não sei se é o resultado de todo o seu trabalho, o W31, mas eu queria que você comentasse brevemente sobre ele, porque o prazo nosso estourou. Lembra que eu falei que eu sempre gostei de fazer coisas grandes? Eu sempre me vi grande. Se veja grande.
Porque Deus te vê grande. E tudo meu, eu sempre dou o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. Então, eu sempre quis ter um evento meu. E começou pequenininho. E o ano passado, ele tomou uma proporção. W31, é o woman, mulher. 31, Provérbios 31. Ou seja, para ajudar as mulheres a se tornarem cada dia mais a mulher virtuosa. Então, é um evento, é uma imersão, é um ambiente totalmente preparado para transformação, para renovar a mentalidade, com dinâmicas de alto impacto, com dinâmicas para que as pessoas possam verdadeiramente perdoar. Lembrando que cada dinâmica que tem ali não transforma ninguém. Andar no caco de vidro não vai mudar a sua vida. Se fosse assim, nós estávamos andando no caco de vidro. Meu Deus, né? Mas não é isso. É só um sentir ali. Lembra que eu te falei que tudo é o significado que você dá? Tudo é o significado que você dá quando você está andando no caco de vidro. Tudo é o contexto que está sendo inserido. É neurociência. Quando você supera algo, quando você está numa situação de perigo, você ativa a sua amígdala. Perigo, luta ou fuga. Você aprende a lidar com as suas emoções. Então, quando a pessoa está ali caminhando no caco de vidro, ela está aprendendo a controlar as emoções dela. E quando ela passa, a mente entende, ela conseguiu. E aí isso vai para sua vida, você guarda aqui memória, do jeito que você faz uma coisa, você faz tudo. Então, quando você está com um desafio grande na sua vida, o que você acha que vai ser acionado dentro de você? Você consegue. Você conseguiu andar no caco de vidro. Você conseguiu andar no fogo. Você viu o evento que eu fiz sábado agora? Eu acompanhei nas redes sociais. Pois é. Pular de costa, cair em cima do povo. Então, tudo isso é para ajudar o quê? A pessoa a lidar com as próprias si mesmo. emoções nos momentos de tensão. E se você aprende aquilo ali, você leva isso para sua vida. Nossa, é cada depoimento que eu tenho. Então, o W31, ele vem disso. O W31, ele é tudo para mim. Eu amo estar com gente. Eu falo que eu nasci para isso. Eu sou apaixonada com o que eu faço. Eu amo saber que eu tô contribuindo com a vida de alguém. Eu amo ver, sabe? Não, eu não sei te explicar. Já é a quarta edição Quarta edição. E esse ano era só para mulheres, né? Esse ano eu quero te convidar, porque esse ano vai ser aberto para todo o público, porque é para a família. Muitas mulheres falam assim, por que meu marido não pode vir? Queria tanto que tivesse aqui, né? Não, meu marido tem que vir. Então, a partir desse ano, a gente vai modificar um pouco a estrutura. Continua o nome W31, porque já virou uma marca. Mas ele é para a família. Ele é para ajudar as pessoas a ressignificarem a sua história. E é um evento lindo, PH. E assim, a nível de cidade grande. Eu acompanhei, eu nunca, até porque era para mulheres, né? Agora nunca fui, mas pelas redes sociais a gente sempre viu o movimento, né? Sim, sim. E acaba que a gente percebe um impacto grande aqui, até porque na nossa região não tem muitos eventos assim, né, Fernanda? Sim, sim. E foi assim, foi um impacto em todos os sentidos, né? O W31 desse ano, ele foi totalmente remodelado. Porque eu trouxe muitas coisas novas e foi impactado tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo de julgamento. Como eu te falei, de muitas pessoas não concordarem. E tá tudo bem. Hoje o meu trabalho é para as pessoas que querem o meu trabalho, não para as pessoas que não querem e não compreendem. Tem uma expressão que eu gosto muito, que diz assim, não dê pérolas aos porcos. É uma metáfora. Ou seja, não dê algo valioso para quem não entende, quem não valoriza. Então, não adianta eu tentar explicar para quem não valoriza, para quem não quer ouvir. Ela entende? Tá fechada, né? Tá fechada, ela não vai conseguir. Como eu, muitas vezes, estive fechada. Eu achava que depressão era falta de Deus. Eu achava muita coisa que hoje eu não acho. Então, eu acredito que cada pessoa tem o seu tempo. Mas só de ter o meu marido comigo, os meus filhos, né? O meu filho agora fazendo psicologia por influência de mamãe, né? E sem eu falar. Quando ele me falou, eu achei lindo. Então, assim, como o Miguel mesmo um dia falou pra mim, mãe... Agora ele vai te analisar também, tá? Você vai se importar. O Miguel me ensina muito, né? Mãe, você vai se importar com o que as pessoas acham de você ou com o que os seus filhos e o seu marido acham de você? Ele me calou. Realmente. Toma. Né? Então, eu não vou parar. Um dia, um cara me procurou com tentativa de suicídio. E aí, PH, a gente marcou a regressão para um dia. E ele me ligou, Fernando, meu cartão só vira dia tal. Vamos remarcar para o dia que virar o cartão. 2 dias antes que remarcou, ele suicidou. E isso me marcou. E desde esse dia eu falei, eu nunca mais deixo de atender ninguém. Nunca mais. Então, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer.
Eu sei que não é minha responsabilidade o que ele fez. Mas eu fiquei assim, e se? Ficou na cabeça. E se eu tivesse? Poderia ter salvado ele. Sim, eu tive uma pessoa agora que veio, depois de 6 meses que fez, Fernanda, eu nunca mais pensei em tirar minha vida, muito pelo contrário, eu tô com sede de viver. E se fosse ele que estivesse ali? Então, hoje eu olho para as vidas que eu ajudei, eu não fiz nada, porque é Deus que cura, é Deus que liberta, é a entrega da pessoa, mas eu acredito sim que Deus prepara profissionais como instrumentos para ajudar. Deus que cura, mas Deus prepara um médico para você, prepara um psicólogo, prepara um psiquiatra que seja. E, infelizmente, muitos cristãos vê a questão da mente como algo ruim, que Deus não aprova, mas vê o físico, eu posso ir no médico. E é a mesma coisa. Fernanda, precisamos fechar nosso podcast. Nossa. Eu nem finalizei a maioria das histórias que eu comecei a contar aqui. Mas assim, tem vários ganchos que a gente vai ligando uma coisa na outra. Mas assim, eu não poderia deixar de fechar sem um toque de humor, é claro, porque faz parte, entendeu? Meu Deus. Então vou te fazer algumas perguntas e você responde quando o que vier na sua Com cabeça. Com humor? Acho que a pergunta já tem humor, entendeu? Ai, senhor. Podemos? Podemos. É sobre a sua profissão, tá? Vamos lá. Se a pessoa começar a dormir durante a hipnose, você considera sucesso ou só deixa ela roncando lá mesmo? Se ela começa a dormir, eu cutuco ela e acordo. Ou então a gente tem uma palavrinha, eu brinco com a pessoa, né? Eu falo assim, olha, me passa a sua senha, eu tô entrando na sua conta bancária agora. A pessoa, opa! Tem tipo um botão de emergência? Tipo, ops, falei coisa demais. Me tira disso agora. Não existe. Não. Se alguém tem medo de ser hipnotizado, você usa a hipnose para tirar esse medo ou só deixa a pessoa pra lá? Eu explico o que é hipnose. Eu nunca faço a hipnose sem explicar para a pessoa o que é hipnose. Quando ela entende, aí ela vai fácil. Na psicanálise, tem como Freud não ser mencionado? Ou ele é um tipo convidado sempre. Não tem como não falar dele. Já aconteceu de alguém dizer, eu sou super bem resolvido. Demais. E na terceira sessão tá lembrando de um sorvete que caiu com 5 anos de idade na rua? E acontece, não, que a minha infância foi maravilhosa. Eu, tá bom, senta aqui. Aí na hora que eu começo a fazer o processo, o corpo reverbera. Eu não tinha nada na infância. Se eu te contar meus problemas, é tipo garantia que você vai me usar num livro futuro aí? Por que você quer que isso aconteça? Não sei se eu tô querendo. Ó, tem muito. Se eu fosse falar de todo mundo que passa por mim, eu já tinha escrito uns 10 livros. Eu falo. Personagens. Eu falo de quem me permite, e quando eu falo assim de uma pessoa que não me permite, eu não falo o nome. Igual eu falei de vários aqui, eu citei nome. Não, tá certo. O meu. Você já deu aquele empurrão motivacional tão forte que a pessoa mudou de profissão? Já. Qual? Adoro. Eu já pediu demissão do trabalho, virou empresário. Existe coach para aprender a lidar com coach que não funciona? Claro, eu atendo vários coaches, eu tenho vários mentores coaches. Como você decide o tratamento? Acho que você já até me respondeu que é um misto, mas é tipo, se chorar muito, vai pra psicanálise. Peraí, repete. Entendi. Como você decide o tratamento daquele paciente? Se ele chorar muito, psicanálise. Se olhar fixamente para você, hipnose. E se pedir um café, coach. Adorei. Adorei, mas não é assim não. Na primeira sessão, na análise, eu analiso a pessoa. Se eu ver que ela não vai me dar o que eu preciso, né, como retorno para o tratamento, eu falo para ela que ela não está pronta para o processo, para ela procurar outra ajuda. Teve uma pessoa que me mandou uma mensagem super grossa, falando que eu fui insensível, que foi lá esperando ser acolhida, mas vítima não dá. Então, a primeira coisa é tirar a pessoa do padrão de vítima. Quem vai para hipnoterapia, se não for preparado, não vá. Quando você combina essas 3 áreas, você sente que é uma pessoa que resolve a vida de todos, ou é um caos, porque nem você sabe o que vai usar? Não, eu não resolvo a vida de ninguém. É a pessoa que resolve a sua própria vida. É a entrega dela. Eu vou dar o meu 100%. Se ela não der o 100% dela, não vai acontecer. Mas eu sou muito intuitiva. Então, eu tô ali conversando com a pessoa, já sei. É isso. Você direciona, né? Já vem as coisas. Eu acho que isso é prática também, né? Eu foquei muito em ter olho clínico. Meu primeiro ano, eu falei, eu vou ter olho clínico. Então, eu atendo muito. Nossa, eu tenho cliente muito, assim, no mundo todo, né?
Então, eu sempre atendi muito. Então, hoje eu sei estar com uma pessoa, isso aqui é fácil de resolver. Ontem mesmo eu falei pra pessoa, seu problema é super simples. Já ajudei um monte de gente com isso. Pra fechar, Fernanda, fale um óbvio que precisa ser dito sempre. Um óbvio que precisa ser dito sempre. Doeu em você? Se trata. Tudo começa e termina em você. Precisa ser autorresponsabilidade. Para de culpar os outros. Cada um tem a vida que merece. Você tem o casamento que você merece. Você tem o corpo que você merece. Você tem o dinheiro que você merece. E não está satisfeito? Olha para dentro de você e se resolva. Não adianta arrumar a casa fora se dentro está toda bagunçada. E eu não faço milagre. Eu não vou te hipnotizar e te levar para Nárnia. Não venha esperando isso. Ficou até brava no final, ó. O que é isso? Ah, você vai descobrir meus segredos, querido. Você tá fazendo terapia. Se você não me contar os seus segredos, não rola. Fernanda, muito Queria obrigado. Queria te convidar pro Edifixe, do dia 22 de março. Eu quero te fazer o convite, eu quero te dar de presente. Que é o evento que a gente fez sábado. Você viu? Vi, eu achei que fazia parte do WP. Mas agora a gente vai abrir uma turma. E pro dia 22 de março, lá na Rocinha do Capão, vai ser lá. E vai ser assim, você tá preparado? Não sei, vamos conversar. Tá, vou te fazer o convite para você estar lá participando com a gente. Obrigado. Tá? Não é só mulheres? Não, o que eu te falei? A partir de agora muda. Homens e mulheres, porque tem muita mulher querendo levar marido para transformar também. Porque nesse era só mulher, né? E é muito comum, eu começo a tratar a esposa, aí depois vem o marido, aí vem os filhos, vem a sogra, vem o sogro, vem a família inteira. Bacana, é sinal que eles estão chamando mais pessoas. Graças a Deus. Mas obrigado pelo convite, a gente vai alinhar. Você vai me explicar melhor sobre o Edifixe. Tá. Muito obrigado por ter vindo aqui, compartilhado sua história tão abertamente. Eu vou deixar o microfone aberto para você fechar aí com as suas palavras. Eu quero fechar o podcast com um versículo. Claro. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem de acordo com o seu propósito. Quando você está no caminho certo, que Deus escreveu para você, quando você ama a Deus, e amar a Deus é uma decisão, é viver aquilo que Ele quer que a gente viva, é viver de acordo com princípios e valores, tudo coopera para o bem. E quando eu falo tudo, não é só coisas boas, é coisas boas e coisas ruins. Às vezes, tem momentos que a gente está passando por situações na nossa vida difíceis, mas aquilo de alguma forma vai contribuir para a gente ir para o lugar que Deus quer que a gente esteja. Então, assim, no momento, às vezes a gente não enxerga, mas confia, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Incrível. Nossa, até gaguejei. Muito obrigado, Fernanda. Espero que você tenha gostado da experiência PHCast. E olha, se ficou alguma história e você ficou assim, tá, mas e agora eu quero saber? Me chama no direct que eu te conto. Não, deixa aí nos comentários, que aí todo mundo fica sabendo. Tá, me manda aí o que você quer saber da história que eu não finalizei. Porque eu tenho TDAH, né? Eu começo a falar de uma coisa, eu vou pra outra, eu vou pra outra. Eu fico fixo, eu vou lembrando e volto aqui. Quantas vezes eu te perguntei das suas lembranças da infância? Fernanda, muito obrigado. Sucesso. Gratidão, pra você, viu? Obrigada. Que você continue deixando seu legado aí pra muita gente, muitas histórias, né? Muito obrigado. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do PHCast. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai se deliciar aqui com as delícias da Romana. Muito obrigado a todos os parceiros, apoiadores aí do PHCast. Sigam nossas redes sociais oficiais, @phcast.oficial e @phbabos. Você não falou da minha maquiagem? Vamos falar da maquiagem da Gabi, arrasou, né? Obrigada. Beijo. Beijo pra Gabi Ribeiro, arrasou maquiando todas as nossas convidadas dessa edição do PHCast. Espero que nas próximas também. Um beijo e até o próximo episódio.